오늘 이 저녁에도 사모하는 마음으로 나오신 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다. Nessa última noite eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz de encontrar com vocês, muito grato a Deus pela oportunidade e desejoso de que Deus venha operar no nosso coração. 여러분의 밝은 얼굴에 브라질의 부흥과 미래가 보입니다. Eu vejo na luz do rosto de vocês o futuro maravilhoso da igreja brasileira, um futuro de avivamento, de transformação do Brasil. 어제 여러분들이 말씀 듣고 기도하는 모습을 보면서 한국 교회보다 더 빨리 부흥할 것 같은 느낌을 받았습니다. Quando eu vi vocês ontem recebendo a palavra e orando com fervor, eu senti que aqui vai ter um avivamento, um crescimento de igreja nessa época maior do que o que nós estamos tendo lá na Coreia. 한국에서 놀라운 말씀과 기도의 부흥 운동이 일어났는데 이제는 브라질에서 일어나서 다시 그것이 한국 교회에 영향을 주어 북한까지 변화시키는 그 역사가 있기를 간절히 소원합니다. Aquele avivamento tremendo que aconteceu na Coreia, eu sinto que está vindo aqui para o Brasil. E eu espero que vocês não abandonem a oportunidade, que vocês o agarrem e que vocês sejam tomados por aquele avivamento e depois mandem de volta para nós lá. 오늘 옆에 분들에게 인사하면서 기도와 말씀의 사람이 되겠습니다 하고 약속을 한번 하십시다. Eu queria que você fizesse um compromisso com a pessoa ao seu lado, dizendo assim para ela: eu me comprometo que vou me tornar uma pessoa de oração e da palavra de Deus. Você para ela e ela para você. 예, 여러분들 약속하셨죠? Vocês prometeram? Vocês se comprometeram? 우리 친구들이 옆에 있는 분들이 증인입니다. 예, 친구들이 증인입니다. Aquela pessoa que está ao seu lado, que ouviu de você a sua promessa, ela é a testemunha, ela é a prova. 제가 가르치던 학교에 수없이 많은 학생들이 저하고 기도하기로 약속했습니다. Muitos alunos que eu tive durante os 16 anos que eu dei aula no seminário, eles se comprometeram comigo que eles seriam homens de oração e da palavra. Muitos alunos do seminário prometeram isso para mim. 저하고 학생들은 하루에 1시간씩 기도하기로 약속합니다. Quando eu era professor no seminário, eu fiz um compromisso com os alunos e eles comigo, que nós iríamos orar pelo menos 1 hora por dia. 그래서 제가 이제 그 학생들을 볼 때마다 너 약속 지키고 있니 물어봅니다. E toda vez agora, depois que eu saí, que eu assumi o pastorado dessa igreja lá em Seul, mesmo depois de alguns anos, toda vez que eu me encontro com eles, eu pergunto se eles estão cumprindo a promessa que eles me fizeram. 그런데 그 약속을 잘 지키는 사람은 제가 이렇게 가면 먼저 저한테 찾아와가지고 교수님 제가 1시간씩 기도하고 있어요 하고 자랑합니다. Mas muitos deles que se comprometeram comigo, quando eles se encontram comigo, parece que eles já sabem. E eles já vêm falando: pastor, eu estou cumprindo aquele compromisso, eu estou em oração, eu estou vivendo na palavra. 그런데 기도하지 않는 학생들은 제가 이렇게 오면 도망갑니다. E alguns, quando eles percebem que vão me encontrar e sabem que eles abandonaram o compromisso, eles saem correndo, fogem e evitam assim me encontrar, evitam me cumprimentar. 저는 그러면 그 학생을 쫓아가면서 이름을 부릅니다. Aí teve um caso que eu saí correndo atrás de um deles e fiquei gritando o nome dele. 야야 빨리 일로 와라 아무개야 이렇게 부릅니다. Vem aqui, você não corre, vem aqui. 그래서 제가 이렇게 두드려주면 너 기도 열심히 잘하고 있지? Aí eu abracei ele assim que nem vocês aqui no Brasil, bati a mão no ombro dele e falei para ele: você está orando bastante, né? Você está orando muito, né? 교수님 죄송합니다. 제가 요즘 기도를 못했는데 하나님이 교수님을 만나게 하셨네요. 기도 계속 할게요. E ele falou: pastor, me perdoa, eu não estou cumprindo o meu compromisso, eu não estou orando como eu prometi, me perdoa, pede para Deus me perdoar e eu vou mudar, eu vou voltar a começar. 제가 오늘 여러분들에게 말씀을 읽기 전에 예언을 하겠습니다. 예언. Antes de pregar hoje o sermão de hoje,
Eu vou fazer uma coisa inusitada aqui para pastor presbiteriano. Eu vou fazer uma profecia para vocês. 이 말은 여러분이 지키면 이루어지고 안 지키면 안 이루어집니다. Essa profecia é uma profecia assim, que se você cumprir, se você fizer praticar, ela vai se cumprir. Se você não praticar, ela não vai se cumprir. 여러분들이 서로 인사하면서 나는 기도의 사람이 되겠다, 하루에 1시간씩 기도하겠다 약속한 대로 10년 동안만 하루도 안 쉬고 기도하면 놀라운 역사를 하나님이 책임지십니다. Se você prometer agora aqui, como você prometeu há pouco, que vai orar pelo menos 1 hora por dia, durante 10 anos, eu profetizo que você vai experimentar grandes obras do poder de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas através da sua vida. Se você se comprometer a orar durante 10 anos, a partir de hoje, pelo menos 1 hora por dia. 그런데 약속했다고 쉽게 지켜지는 것은 아닙니다. Mas não vá pensando você, porque você está feliz aqui hoje e você prometeu, que você vai fazer isso fácil, não. 제가 어제 말씀드리지 않았습니까? 예수님의 기도를 제자들이 3년 동안 받지만 제자들은 3년 동안 기도를 하나도 안 했습니다. Vocês se lembram que eu falei para vocês ontem? Os discípulos passaram 3 anos vendo a vida de Jesus de oração, vendo a vida de oração de Jesus junto dele, ao lado dele, e mesmo assim eles não aprenderam a orar. 기도의 사람 예수님, 기도이신 예수님을 보고 만나고 경험하면서 3년 지냈지만 제자들이 3년이 되도록 기도 안 했다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. Eu quero que você se lembre bem disso, como é sério. Discípulos que passaram 3 anos vendo o maior homem de oração que já teve sobre a terra, o homem que em si era a oração, eles que ficaram 3 anos junto com ele todo dia, eles não se tornaram homens de oração. Pense bem nisso, eu quero que você se lembre disso, como isso é difícil. 예수님의 최고의 기도 생활을 보고 들었는데도 기도의 사람이 되는데 3년이 걸렸습니다. 3년. E só depois desses 3 anos que eles receberam o Espírito, que eles foram transformados, é que eles se tornaram em pessoas de oração. 자, 그러니까 오늘 여러분들이 약속하셨을지라도 기도의 사람이 되는 데는 아무리 빨라도 3년이 더 걸린다는 것입니다. E baseado nisso, eu posso dizer para vocês hoje que mesmo que você cumpra a sua promessa e você ore pelo menos 1 hora por dia, para você realmente aprender se transformar numa pessoa de oração mesmo, você vai levar no mínimo 3 anos. 기도의 사람이 Até lá você vai só se treinar. Realmente se tornar vai ter que ser no mínimo depois dos 3 anos. 기도의 사람이 되는데 아무리 빨라도 3년이 걸린다는 사실은 우리는 절대 그 중간에 포기해서는 안 된다는 것입니다. E eu estou falando isso para vocês por quê? Porque o que eu quero dizer é que por mais que seja difícil e por mais que nos primeiros 3 anos você tenha a mesma experiência dos apóstolos e você não se sinta se tornando uma pessoa de oração, eu quero que você não desista, não desista. 세상의 일들은 가치가 한정이 되어 있지만 기도의 가치는 영원합니다. Todas as coisas que acontecem no mundo, o valor de todas elas tem limite, mas o valor da oração é eterno, é infinito, ele é ilimitado. 어떤 경우에도 포기해서는 안 됩니다. Aconteça o que for, tenha a situação que for que você não consiga entender de jeito nenhum, você não pode desistir de orar, você não pode parar de orar, você não pode desistir de se tornar uma pessoa de oração. 제가 한두 가지 예를 들겠습니다. 여러분들 오늘 오시는 분 중에 걸을 수 없어서 기어서 오신 분 있습니까? Vou citar exemplo aqui. Tem alguém que veio aqui hoje sem poder andar e veio de outra maneira porque não podia andar? 그 휠체어 타고 오신 분 빼놓고는 다 걸어서 왔는 줄로 믿습니다. Fora a nossa irmã que está aqui na frente, essa cadeirante, eu creio que todos aqui puderam andar até a igreja. 그러면 여러분이 태어나셨을 때 태어나자마자 걸었습니까? Mas eu quero que você volte ao tempo que você nasceu. Quando você saiu da barriga da mamãe, você já saiu andando? 엄마 뱃속에서 나자마자 걸어 다녔습니까? 그러면 걷는데 몇 년 걸렸습니까? E aí, você se lembra quantos anos você levou para começar a andar?
Quantos anos você levou para começar? 3개월 만에 걸었습니까? Vocês andaram em um mês, 2 meses, você já estava andando? 여러분들이 걸으려고 하다가 얼마나 많이 넘어진 거 기억하십니까? Yeah? 걸으려고 하다가 넘어지고 걸으려고 하다가 넘어진 거 아, 예. 기억하시냐고요. Você se lembra quantas vezes você caiu e levou tombo porque você estava tentando aprender a andar? 여러분 너무나 많이 넘어져 가지고 나는 걸을 수 없어, 나는 기어 다닐 거야, 그랬습니까? E aí naquela hora você falou assim: eu não consigo andar, eu levei muito tombo, eu não consigo aprender a andar, eu vou ficar engatinhando mesmo no chão. Você falou isso? 걸으려고 하다가 넘어지니까 탁 넘어져가 난 이제 걸어 다닐 거야, 이렇게 하셨습니까? E aí você estava querendo andar e aí você não conseguia, e você levava tombo e ficava de joelhos e debruçava no chão, e você pensou isso: não, eu acho que eu vou ficar me arrastando pelo chão, vou desistir de aprender a andar. Foi isso que você pensou? 그러나 걷는 것은 너무 가치 있기 때문에 여러분이 걷는 것을 훈련하는 걸 중단하는 것을 여러분의 부모가 허락하지 않았습니다. Andar era uma coisa muito importante, por isso que você não desistiu, mesmo sendo uma criança que não tinha consciência, e por isso que os seus pais também não permitiram que você desistisse de aprender, porque é algo muito importante. 우리는 단 한 번도 걷다가 넘어질 때 엄마 나 이제 안 걸을래요, 나 이제 기어 다닐래요, 그렇게 말한 적이 한 번도 없습니다. Eu creio que você também não foi, você chorou quando caiu, né? Mas você não chegou ao ponto de dizer para sua mãe: eu vou desistir de aprender de andar, não vou tentar mais andar. Eu creio que você não chegou a esse ponto. 하나님의 자녀로 살아가는데 기도는 걷는 것보다 더 중요합니다. Como filho e filha de Deus, mais do que você ter se esforçado para aprender a andar e conseguido andar, é importante que você aprenda a orar. 기도하다가 넘어지고 안 되는 것은 당연합니다. Por isso, à medida que você vai procurando se transformar numa pessoa de oração e vai orando diariamente, você vai levar muito tombo. 기도하기 전에는 정신이 멀쩡했는데 기도를 하게 되면 정신이 이상하게 되는 것도 사실입니다. Antes de você começar a desenvolver uma vida de oração, você nunca teve nenhuma experiência assim diferente, incrível, e quando você começa a orar e desenvolver sua vida de oração, você tem experiências que você acha que está fora do teu consciente. 우리가 기억을 해야 될 것은 그렇다고 할지라도 절대 포기해서는 안 됩니다. O mais importante que você tem que lembrar aqui é que aconteça o que for, você não pode desistir, você não pode parar de se esforçar para ser uma pessoa de oração. 기도를 포기하는 것은 하나님의 자녀의 기쁨을 포기하는 것입니다. Se você desistir de se tornar uma pessoa de oração, seria a mesma coisa que você desistir de desfrutar da alegria, do prazer de ser um filho e uma filha de Deus. 기도를 포기하는 것은 하나님을 아버지로 만나는 그 기쁨과 즐거움을 포기하는 것입니다. Desistir de desenvolver a sua vida de oração é a mesma coisa que você dizer para Deus que vai desistir de se encontrar com Ele, você vai desistir de desenvolver comunhão com Ele. É a mesma coisa que você dizer para o seu pai que está nos céus isso. 기도를 포기하는 것은 하나님의 자녀로 사는 것을 포기하는 것입니다. Se você desistir de construir uma vida de oração, seria a mesma coisa que você desistir de viver como filho de Deus. 기도의 언어를 배우는 것은 외국어를 배우는 것보다 더 어렵습니다. Aprender a língua da oração é mais difícil do que aprender um idioma de um país estrangeiro, muito difícil. É mais difícil que isso. 제가 지금 한번 이 통역하고 있는 브레노 목사님한테 한국어 배우는데 얼마나 걸렸는지 물어보겠습니다. Eu vou perguntar para o meu intérprete aqui, para o pastor Breno, quanto tempo ele levou para aprender bem a língua coreana. 브레노 목사님, 한국 사람처럼 한국어 말하는데 몇 년 걸렸습니까? Pastor Breno, para você falar o coreano assim como a gente fala, como nós coreanos falamos, quantos anos você gastou? 4년? 4년 걸렸답니다. Cerca de 4 anos. 근데 4년 걸린 것은 굉장히 빠른 것입니다. Mas para falar coreano assim como ele aprendeu e está falando, 4 anos foi muito rápido. 사실 브레노 목사님은 천재적인 능력이 있어서 4년 걸린 것이지 10년을 해도 이렇게 브레노 목사처럼 한국말 하는 분이 없습니다. Agora complicou. Ele falou que eu sou muito inteligente, por isso que eu consegui aprender tão bem o coreano.
num tempo tão curto, porque lá no seminário na Coreia teve gente que ficou 10 anos ou mais lá e não conseguiu aprender o coreano. 브레노 목사님은 한국에 공부하러 왔을 때 영어도 조금밖에 못했었습니다. Quando o pastor Breno chegou na Coreia para estudar, ele falava também inglês. 그런데 영어도 짧은 시간에 다 배워버렸습니다. Mas ele não era tão fluente em inglês, mas eu me lembro que passou um mês ou dois, ele já estava muito fluente no inglês. 짧은 시간에 다 했습니다. Eu notava que ele aprendia rápido, em pouco tempo ele aprendia muito bem as coisas. 그러나 대부분의 한국 사람들은 10년, 20년 영어를 배워도 영어를 못합니다. Nós coreanos, às vezes, levamos muitos anos e não conseguimos aprender tão bem uma língua estrangeira assim. 자, 그런데 외국어를 배우는 게 더 가치가 있습니까? 기도의 언어를 배우는 게 더 가치가 있습니까? Mas eu quero perguntar para vocês, o que vale mais? Você aprender rápido, fácil, aprender muito bem uma língua estrangeira, ou você aprender a oração, aprender a orar? 기도의 언어를 배우는 게 더 가치 있다고 대답하셨습니다. É melhor, é mais precioso você aprender uma língua estrangeira importante, difícil, ou você aprender a língua da oração? 외국어를 모른다고 사람이 안 되거나 외국어를 모른다고 죄를 짓는 것은 아닙니다. Mesmo que você não aprenda nenhuma língua estrangeira, isso não quer dizer que você não vai ser uma pessoa de bem, formada em Deus, ou que você não vai vencer o pecado. 그러나 기도의 언어를 모르고 기도의 언어를 배우지 못하면 하나님의 자녀로 살 수 없고 예수님의 모습을 가지고 살 수 없습니다. Mas se você não aprender a língua da oração, se você não aprender a orar, você nunca vai aprender a viver como filho de Deus, você nunca vai desfrutar da alegria de uma vida de filho de Deus, você não vai ter como viver como filho de Deus. 그래서 우리는 절대 포기해서는 안 되는 것입니다. É por isso que nós, como filhos e filhas de Deus, nós não podemos desistir nunca de aprender a orar, de nos fazer pessoas de oração. 하나님께서 저를 기도의 사람으로 만드는 데까지 얼마나 제가 힘들고 어려웠는지 말로 다 할 수가 없습니다. Vocês não imaginam, eu não tenho palavras para explicar para vocês como eu sofri, quanto tempo eu sofri, como foi difícil para mim me tornar um homem de oração. 하나님께서는 저를 기도의 사람으로 만들기 위해서 예수 믿을 때부터 저를 기도하게 만드셨습니다. Se você não aprender a língua da oração, você nunca vai se assemelhar a Jesus Cristo. E Deus, para me fazer uma pessoa de oração, Ele trabalhou comigo fortemente. 제가 중학교 2학년 때 예수 믿게 됐는데 저희 동네에서 예수 믿는 사람 첫 번째 사람이었습니다. Eu aceitei Jesus num trabalho evangelístico quando eu estava no início do ensino fundamental, ciclo 2, lá no meu vilarejo onde eu morava no interior da Coreia, e eu fui a primeira pessoa daquela vila que aceitou Jesus. 저희 집에서 교회까지의 거리는 한 30분 정도 걸어가야 됐습니다. Da minha casa até a igreja eu tinha que andar cerca de 30 minutos para chegar. 그런데 이상하게도 제가 신앙생활을 하면서 제 마음속에 하나님이 기도하고 싶은 마음을 주셨습니다. Mas é incrível como desde aquele início, quando que eu comecei a minha vida espiritual, Deus falava já ao meu coração para que eu me tornasse uma pessoa de oração. 그래서 제 마음속에는 이 교회 가서 기도하고 싶은 생각이 마음 일어났습니다. E eu ficava sentindo assim, mesmo sendo um adolescente, eu ficava toda hora sentindo vontade de ir para a igreja orar. 그 당시에는 제가 꼭 교회에서만 기도해야 된다고만 생각하기 때문에 교회 가서 기도했습니다. Eu não sabia direito as coisas, eu era um garoto inocente, eu achava que eu só podia orar dentro da igreja e que eu tinha que ir para a igreja, senão eu não ia orar, e eu ficava indo para a igreja porque eu achava que eu só ia conseguir orar lá. 그런데 이제 교회 가서 기도하기 시작합니다. E aí eu ia para a igreja e orava lá dentro da igreja. 기도를 시작하면 무릎 꿇고 기도를 하는데 한 5분 정도는 제가 기도할 수 있었습니다. E eu ficava de joelhos e começava a orar, mas eu não conseguia orar muito. O máximo que eu orava era 5 a 10 minutos. 근데 5분이 지나면 제가 의식이 없어요. Mas era incrível que depois de 5 ou 10 minutos que eu estava ali clamando a Deus, mesmo sendo tão novo, eu perdi a minha consciência. 5분 정도 기도한 다음에는 그 나머지 시간은 계속 졸고 있었던 거예요. E aí, depois de 5 ou 10 minutos que eu orava,
como o pastor tinha mandado, eu dormia no banco lá e ficava dormindo lá. 이게 무릎 꿇고 이렇게 기도하니까 이게 아파가지고 이제 나중에 눈을 딱 뜨고 일어나요. E aí, como eu estava de joelhos, eu começava a sentir dor aqui no tornozelo, e quando a dor apertava, eu acordava. 그래서 그 자리에서 일어나면 기분이 안 좋아요. Aí quando eu acordava, eu ficava nervoso. 기도하러 30분 동안 달려서 교회로 왔잖아요. Eu andei mais de meia hora para chegar na igreja para poder orar, 그런데 5분 기도하고 55분 잤잖아요. mas eu olhava para o relógio e via que eu tinha orado 5 minutos e dormido 50 minutos. 그리고 집으로 돌아가려면 또 30분 걸리잖아요. E aí eu pensava, meu Deus, e agora eu vou ter que andar mais de meia hora de novo para chegar em casa, o que vai ser de mim? 그러니까 5분 기도하기 위해서 거의 2시간을 낭비한 거 아닙니까? E eu, quando eu voltava para casa e eu olhava para o relógio, eu ficava pensando assim, meu Deus, para orar 5 minutos eu perdi 2, 3 horas, o que vai ser de mim? 그래서 집으로 돌아갈 때에 원망이 생겼어요. Aí eu ficava murmurando depois que eu voltava para casa e reclamando para Deus e reclamando de mim mesmo, que eu tinha perdido 3 horas para orar só 5 minutos. 나는 내일 기도하러 안 올 거야. E aí eu falava para Deus assim, amanhã eu não vou lá na igreja orar, amanhã o Senhor não me amola porque eu não vou orar amanhã. 기도하려면 오래 기도하고 졸지 않고 기도해야지. 졸기만 하면 하나님이 기도 들어주시나? E eu falava, eu vou lá e fico dormindo o tempo todo, o Senhor vai gostar disso? O Senhor não vai gostar, então é melhor eu não ir. 그래서 불평하면서 집으로 돌아가면 그 다음 날 또 기도하고 싶은 생각이 일어나요. E aí quando chegava o outro dia era estranho porque eu começava a sentir incômodo para ir para a igreja orar. 그래서 기도하기는 마음 주시니까 또 교회로 달려갔습니다. E aí Deus começava a me incomodar, eu ficava tão incomodado que eu falava, vamos lá para a igreja. Aí eu saía correndo para a igreja. 근데 그 다음 날은 한 10분 정도 기도해야 되는데 또 5분 정도 기도하면 또 잠에 빠집니다. E aí eu fazia um propósito naquele outro dia que eu ia chegar pelo menos a 10 minutos, começava a orar e depois de 5 minutos eu pegava no sono e dormia. 얼마나 창피하고 부끄러운 일인지 모릅니다. Aí, e quando eu acordava depois de 1 hora lá no banco da igreja, eu morria de vergonha diante de Deus. 기도에 대해서 얘기하고 있는 제가 기도를 그렇게 출발했습니다. Imagine vocês, essa pessoa que está aqui na frente falando a vocês de desenvolvimento de uma vida de oração, ela começou a aprender a orar assim como eu estou testemunhando para vocês. 기도하기로 결심하면서부터 기도가 막 천사의 언어처럼 되는 것이 아닙니다. Por isso eu quero que você entenda que não é porque você fez um compromisso aqui agora de se tornar uma pessoa de oração, que amanhã você já vai arrebentar, você vai orar muitas horas e todos os dias muitas horas e você, não é assim não. 여러분들이 어렸을 때 태어나서 이 포크를 사용해서 밥 먹는 것을 연습할 때 입으로 들어가는 게 더 많았습니까? 땅에 떨어뜨리는 쌀이 더 많았습니까? Quando você era bebê que você começou a aprender a comer, você colocava a comida só na sua boca ou você derrubava muita comida no chão? 콩하고 밥을 먹으면 어디 입으로 들어가는 게 더 많아요? 떨어지는 게 더 많아요? Eu sei que aqui vocês comem arroz e feijão, né? Quando você começou a aprender a comer arroz e feijão, você punha comida só na sua boca ou você derrubava na mesa? 입에 들어가는 건 별로 없고 옷에 묻고 여기 묻고 떨어지고. Com certeza você errou muitas vezes a direção do garfo, né, para colocar arroz e feijão na boca, e você jogou arroz e feijão no rosto, você jogou na roupa, na mesa, você jogou no chão. Com certeza você fez muito isso. 여러분 가운데 그 숟갈로 먹다가 떨어지는 거 엄마 나 밥 못 먹겠어요. 이제는 안 먹고 살겠어요. 그렇게 한 번 있으면 손 들어 보세요. Tem alguém aqui que por causa disso que derrubava a comida fora, aí falou assim pro pai e pra mãe, eu nunca mais vou comer, eu não quero mais saber de comer, porque eu vou comer e eu fico derramando a comida. Tem alguém aqui que se lembra que combinou com os pais que não ia mais comer? 그렇게 포기하지 않아서 여러분 건강하게 살아 계신 겁니다. É porque vocês não desistiram de comer que vocês são tão bonitos assim, ó. 우리가 Vocês têm 하나님의 tanta saúde, ó que bonitos vocês são, né? 우리가 하나님의 아들 딸로 살아가기 위해서 철저한 기도의 훈련 포기해서는 안 될 줄로 믿습니다. E é nesse sentido que eu estou dizendo que para você aprender a viver com prazer e com poder uma vida de filho, de filha de Deus,
você não pode desistir de aprender a ser uma pessoa de oração. 하나님께서 저를 기도 훈련을 시킬 때 저는 기도한 것보다는 기도하다가 졸았던 것을 더 많이 기억하고 있습니다. Eu me lembro claramente que quando Deus me movia para correr para a igreja para orar, e eu gastava 3 horas para tudo isso e só orava 5 minutos, eu me lembro claramente que Deus colocava esse desejo no meu coração de não desistir, de não desistir, de não parar. 이 혹독한 훈련의 과정을 거쳐가면 반드시 기도의 사람이 되어 하나님이 원하는 사람으로 예수님의 마음을 가지고 살아가게 되는 날이 오는 것입니다. Se você conseguir suportar, passar por esse treinamento dificílimo que você vai passar para ser uma pessoa de oração, você vai conseguir e você vai ver o poder de Deus descer sobre a sua vida. E você vai sentir o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria de ser uma filha de Deus, de ser um filho de Deus, acontecendo na vida prática diária sua. 하나님께서는 제가 기도하다가 좋다고 야 너는 기도하다가 좋으니까 네 기도 응답 안 해줄 거야 하고 한 번도 배척하신 적이 없습니다. Deus nunca falou assim para mim: ô menino, você fica dormindo aí em vez de orar, só ora 5 minutos, eu não quero saber da sua oração. Ó moleque, eu não vou responder a sua oração. Deus nunca falou isso para mim. 너는 기도하다가 좋으니까 더 이상 기도하지 마 그렇게도 말씀한 적도 없습니다. Deus nunca falou assim: já que você vai para a igreja, ora 5 minutos e fica 1 hora dormindo e perde 3 horas só para orar 5 minutos, não vai mais para a igreja, não tenta mais orar. Deus nunca falou isso para mim. 저는 기도하다가 얼마나 많이 졸았는지 비 올 때도 기도한 적이 있었습니다. 비 올 때도. Eu dormia demais quando eu ia orar na igreja no começo. Vocês não fazem ideia como eu dormia. Até quando estava aquela chuva forte batendo, e eu conseguia dormir no banco o tempo todo. 이 우산 같은 거 비닐을 쓰고 목만 내놓고 이렇게 우산 쓰고 기도한 적이 있습니다. Teve uma vez que eu estava orando fora da igreja e choveu forte. Eu abri o guarda-chuva e fiquei ali debaixo do guarda-chuva. 근데 기도하면서 우산 쓰고 있으면서 졸아요. Mas mesmo segurando um guarda-chuva e debaixo daquela chuva forte, eu comecei a orar e acabei dormindo e dormi o tempo todo. 브라질에는 눈이 오지 않지만 제가 눈 위에서 기도한 적도 있었습니다. Aqui no Brasil, eu sei que vocês não têm experiência de neve, né, de cair neve aqui. Eu tive uma experiência assim de orar na neve, porque lá na Coreia cai muita neve. 그렇게 눈 오는 날 그렇게 추운데도 기도한 것보다는 좋은 게 더 많았어요. Mas é incrível, mesmo que a temperatura estava 10, 20 graus abaixo de zero e estava um frio de tremer, eu conseguia dormir, que era uma beleza. Não conseguia orar. Eu tentava orar, orava um pouquinho e já dormia. 제가 이렇게 한심한 사람입니다. 문제가 많았던 사람입니다. Olhem vocês para mim, eu era uma pessoa problemática, sim, super problemática. 어떤 사람은 자기가 처음서부터 기도를 잘한 것처럼 자랑하지만 저는 제 자신을 돌아보면 기도를 잘한 것보다는 못한 게 더 많았습니다. Tem pessoa que começou a vida de oração já muito forte e tem muito do que se orgulhar disso. O começo da minha vida de oração foi uma vergonha total, eu morro de vergonha. 그러나 감사하게도 제가 기도를 포기 안 한 게 아니라 하나님이 기도하는 것을 포기하지 않도록 저를 붙잡아 주셔서 제가 마침내 기도의 사람으로 살고 있습니다. Mas o que eu mais agradeço é que Deus, Ele me conduziu, Ele me fez entender naqueles dias que não era para eu parar, que não era para eu desistir, que Ele queria que eu fosse para a igreja, que eu orasse. E depois Deus me fez uma pessoa de oração. 하나님께서 저를 기도의 사람으로 만들기까지 어떤 과정을 경험하게 했는지 제가 밤새도록 얘기해도 시간이 모자라서 얘기를 못합니다. Cada aqui vai ter uma experiência diferente e eu poderia tentar explicar isso de muitas maneiras. A gente poderia ficar aqui até amanhã cedo e eu não conseguiria dar tantos exemplos de quantas experiências diferentes vocês vão ter, quantas lutas vocês vão ter para chegar a ser realmente pessoas de oração. 그러게 기도의 훈련을 통해서 마침내 기도의 사람이 되면 하나님이 인생 책임지고 브라질의 부흥을 일으키며 각 교회가 살아나는 역사가 있을 줄 확신합니다. Mas eu tenho certeza de que se você suportar esse treinamento duro pelo qual Deus vai fazer você passar, para você ser um homem de oração, uma mulher de oração, eu tenho certeza que você vai experimentar uma vida nova com Deus. Amém. Que o avivamento de Deus vai visitar a sua igreja e a sua família,
E Deus vai mudar esse país através de vocês. 그래서 마침내 기도의 사람들이 된 사람들의 복음의 증언, 예수를 증언하며 살았던 삶의 이야기를 하고 있는 것이 사도행전입니다. O livro de Atos é um livro que fala das pessoas que se transformaram em pessoas de oração. Como elas foram testemunhas poderosas do Evangelho e da Palavra de Deus, e como muitos milagres, prodígios e sinais aconteceram na vida delas e através delas na vida de outras pessoas, depois que elas realmente se tornaram pessoas de oração. 사도행전의 놀라운 기록은 사도들이 한 것이 아니라 예수님께서 보내신 성령이 그들을 통하여 하신 예수님의 놀라운 사역입니다. E todo o ministério deles, dos discípulos em Atos, dos nossos irmãos e irmãs em Atos, todas aquelas maravilhas que eles fizeram, não foram eles que o fizeram, mas sim o Espírito Santo que Deus derramou sobre eles, quando eles perseveravam em oração. Foi aquele poder do Espírito Santo agindo na vida deles que fez todas aquelas maravilhas. 바로 그들의 말씀 선포 운동이 어떻게 기도와 연결되는지 오늘 남은 시간 동안 생각하면서 우리가 은혜와 도전 받기를 원합니다. E eu quero então agora compartilhando com vocês como se deu esse ministério poderosíssimo dos nossos primeiros irmãos e irmãs em Atos dos Apóstolos. Como se deu isso a partir da oração. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. 저는 다시 한번 확인하기를 원합니다. 나는 반드시 어떤 일이 있어도 기도의 사람이 되겠습니다. 기도의 사람이 되기까지 기도하다가 힘들어도 포기하지 않고 끝까지 하겠습니다. 그런 결단을 하시겠습니까? Novamente eu queria perguntar para vocês: vocês estão dispostos a fazer realmente essa noite um compromisso de serem pessoas de oração? Mesmo que você passe por um sofrimento, por um treinamento duro de Deus, para se disciplinar e poder todos os dias se pôr na presença de Deus, você realmente está disposto, os pastores estão dispostos a fazer esse compromisso hoje? Você está disposto? 그럼 옆에 분하고 역속하시죠. 다시 한번. Então, novamente, para que haja testemunha, eu quero que você faça a promessa para a pessoa que está ao seu lado: eu me comprometo a ser uma pessoa de oração. 자, 옆에 다 약속하시. Fale claramente para a pessoa ao seu lado: eu me comprometo a me tornar uma mulher de oração, um homem de oração. Fale para a pessoa ao seu lado claramente. 기도하다가 넘어져도 포기하지 않을 겁니다. Diga para a pessoa ao seu lado, atenção, diga para a pessoa ao seu lado: mesmo que eu sofra, mesmo que eu leve tombos, que aconteça o que for, eu me comprometo a ser uma pessoa de oração. 기도하다가 졸아도 포기하지 않겠습니다. Fale para a pessoa ao seu lado. Ele pediu para falar outra coisa. Fale para a pessoa ao seu lado: quando eu começar a orar, mesmo que eu acabar dormindo e dormir a noite inteira, eu não vou desistir. Eu vou ser uma pessoa de oração. Fale: eu não vou desistir, eu vou continuar até ser uma pessoa de oração. 예, 이제 다 약속하셨습니까? 혹시 빠진 분이 있습니까? Por favor, respondam com sinceridade para mim diante de Deus. Todos vocês fizeram o compromisso? Tem alguém aqui, por favor, tem alguém aqui, em cima ou embaixo, que não fez o compromisso? Na frente ou atrás? Tem alguém que não fez o compromisso? 다 하셨죠? Graças a Deus, todos vocês fizeram o compromisso. 제가 이 부분을 조금만 더 얘기를 해야 될 것 같습니다. Antes de passar para a outra parte, eu creio que eu preciso falar mais alguma coisa rápida sobre isso. 자, 다 1시간씩 기도하기로 약속하셨죠? Você se comprometeu a orar pelo menos 1 hora por dia nos próximos 10 anos, é isso?
자, 그런데 Todo dia, você vai orar todo dia, pelo menos 1 hora, nos próximos 10 anos. É isso? É isso aí em cima, pastor? 자, 여러분들이 1시간씩 기도하겠다고 약속해서 감사합니다. Atenção. Eu quero agradecer de coração a todos vocês, porque vocês prometeram que vão orar pelo menos 1 hora por dia. 그러나 여러분 지혜롭게 하셔야 됩니다. 지혜롭게 하셔야 됩니다. Mas vocês precisam ter sabedoria para fazer isso. 지금 걸을지를 모르는 사람이 달려갈 수 없습니다. O bebê, quando ele nem sabe andar direito, ele não pode já sair correndo. 산에를 그냥 뛰어 올라갈 수 없습니다. Ele não tem como saltar e dar pulos altos. 한 발짝 한 발짝 조금씩 가는 겁니다. Você precisa saber que você vai fazer isso passo a passo, passo a passo. 그러니까 여러분이 1시간씩 기도하는 사람이 되려면 1시간씩 기도하면 되는 게 아니라는 것을 기억하시기 바랍니다. Por isso, para você ser uma pessoa de oração, não vai bastar você conseguir simplesmente orar 1 hora. 아니 그렇게 하는 거 아니에요. 말씀하세요. 자, 말씀드리겠습니다. 매일 기도하는데 시간을 정해서 기도해야 됩니다. Eu quero falar mais um detalhe. Para você conseguir isso e conseguir todo dia, você tem que ter 1 hora marcada. 시간을 정해서 기도하는데 한 20분이면 3개월이고 4개월로 20분 계속 기도하는 거예요. 하루도 빼놓지 않고. 20분만 1시간. 아니, 그거는 다음 단계로 가는 거예요. E vai acontecer assim, você vai marcar a hora, e naquela hora marcada, esteja cansado, aconteça o que for, você vai parar e vai orar. Só que no começo, você não vai conseguir orar 1 hora. Você vai começar orando 10 minutos, quando você melhorar, você vai chegar a 20 minutos, e assim você vai aumentando, de tempo em tempo, você vai aumentando até chegar em 1 hora. Mas você tem que marcar 1 hora. 여러분들이 20분 기도하는데 몇 개월 동안 하루도 빼놓지 않고 기도를 잘하면 그 다음 단계로 30분으로 늘릴 수 있습니다. E aí vai ser assim, você vai, naquela hora que você marcou, quando você começar, você vai orar 10 a 20 minutos no máximo. Só que depois de uns meses, você vai orar 30 minutos. 그래서 맨 마지막 단계로 1시간으로 가는 겁니다. E aí na última fase desse primeiro aprendizado, você vai se ver conseguindo orar 1 hora. 제 학생 중에 어떤 학생은 1시간씩 기도하라 그러니까 하루에 3시간씩 기도하겠다고 약속한 학생이 있습니다. Uma época no seminário, eu desafiei os alunos do seminário, os meus alunos no seminário lá em Seul, a começar a vida de oração deles orando 1 hora por dia. E aí veio um aluno e prometeu para mim que ia orar 3 horas por dia. 대학교 1학년인데 제가 학교에서 기도를 가르칠 때 기준이 뭐냐, 대학교 1학년은 30분, 2학년은 40분, 3학년은 Ele colocava para 50분. os alunos assim, quando eles estivessem no primeiro ano do seminário, que eles começassem com 30 minutos todo dia. Quando fosse para o segundo ano, passasse para 40 minutos todo dia. Quando chegasse no terceiro ano do seminário, 50 minutos todo dia, e no último ano alcançar 1 hora todo dia. 그리고 4학년과 이 교수와 학생은 1시간 이상 이렇게 단계적으로 가르쳤습니다. E eu sempre ensinei que quando chegasse no ano de formatura, eles tinham que estar orando no mínimo mais de 1 hora todos os dias. 자, 그러기 위해서 기도의 사람으로 만들어지는 것입니다. 단계적으로. É assim que você se torna uma pessoa de oração, entendeu? Você vai se tornando passo a passo, dia após dia, aos poucos, você vai se tornando uma pessoa de oração. 이렇게 기도의 사람이 되는데 이렇게 수준을 정하고 계속해 나가는 게 중요하고요. 또 한 가지를 더 Assim, para ser uma 말씀드리면 pessoa de oração, você tem que primeiro determinar a hora que você vai orar, a hora e o local que você vai orar, e depois você tem que determinar que vai suportar o que for naquele processo. 그리고 그렇게 시간을 정해서 기도하는 가운데 중요한 원칙이 하루도 기도를 빼먹어서는 안 됩니다. E quando você definir a hora que você vai orar,
O mais importante é você não deixar de orar um dia sequer. Não é porque é domingo, que é sábado, que é segunda-feira, não interessa. O mais importante, depois que você definir a hora, é você não pular nem um dia da semana. Você orar todos os dias. 하루도 기도를 빼먹으면 그 다음 날 기도하기가 힘들어집니다. Se tiver um dia que você descansa e para e não ora, no outro dia você vai estar tão cansado que você vai acabar furando mais um dia. 예를 들어서 말씀드립니다. 자, 20분씩 기도하는 사람이라면 일주일이면 얼마나 기도할 수 있습니까? Olha, pense bem em você. Se você começar no início conseguindo orar 20 minutos, quanto tempo você vai ter orado quando passar uma semana? Quanto que dá? Depois de uma semana você orou quanto? Se você conseguir começar orando 20 minutos por dia. 20분 곱하기 7이니까 140분이 될 겁니다. Quanto tempo? 2 horas e 20 minutos, né? 140 minutos. 140분. 예, 140분이 되는데 이것을 하루에 20분씩 7일 동안 해야지 이거를 날짜 딱 하루를 정해서 140분 한다고 생각해 보십시다. Você vai conseguir 140 minutos porque você vai orar 20 minutos todos os 7 dias da semana. Agora, muda o pensamento e imagina que você vai tentar orar 140 minutos num dia só, numa vez na semana. Tem só uma reunião de oração que você participa na igreja, ou coisa assim, ou na sua casa você vai orar, e você vai orar uma vez só. Você acha que vai conseguir orar 2 horas e 20 sem parar? 하루에 20분씩 해가지고 7일을 기도하는 140분 기도하는 것하고 아니면 뭐 이틀에 140분 기도하는 것하고 아니면 하루에 140분 다 기도하는 거하고 시간은 같지만 절대 같은 기도가 아닙니다. Você pode orar 2 horas e 20 de uma vez. O tempo foi o mesmo, né? Somado os 20 minutos. Mas o efeito da oração não é o mesmo. 하나님께서는 여기에 대해서 우리에게 이미 지혜를 주셨습니다. Deus já nos tem dado sabedoria aqui nessa parte. 자, 우리가 식사를 일주일에 몇 번 식사를 합니까? Quantas vezes você toma refeição durante uma semana? Quantas vezes você come? 보통 하루에 2번 내지 3번을 먹습니다. Em geral, a gente toma 2 refeições por dia ou 3, né? Todo dia, não é isso? 자, 그리고 Hein? 몇 번 먹어요? Do Sebonina Meilmo. Vocês comem 2 ou 3 refeições todo dia? Aí em cima também? 하루에 주로 3번. 대부분 3번을 먹는. 그러면 일주일이면 몇 번 먹는 겁니까? Respondam para mim então. Se você come em média 3 refeições por dia, depois de uma semana, quantas vezes você comeu? 21번 먹는 거죠. Hein? 21 vezes, 21번. 예, 21번 먹는 건데 혹시 여러분 가운데 21번을 한꺼번에 다 먹는 사람이 있습니까? Agora eu quero perguntar para você, aquilo que você comeu 21 vezes nos 7 dias, se você for comer tudo de uma vez, você consegue? Uma vez só na semana? Você consegue comer tudo que você comeu? 우리가 얼마나 지혜롭습니까? Olha para ver como você é sábio quando você vai comer. 그런데 기도에 있어서는 어리석은 사람들이 너무 많아요. Mas por que na oração a gente é tão burro, tão nécio, né? Por que para orar você é tão falto de sabedoria? 매일 기도하려고 하지 않냐고 교회 나올 때만 기도해요. Tem gente que não ora todo dia, não se preocupa com isso, só pensa em orar o dia que vem na igreja. Aí o dia que tiver o culto lá na igreja, ele vai fazer uma oração. 밥을 몰아서 한꺼번에 먹는 사람은 절대 건강할 수가 없습니다. 밥을 한꺼번에 먹는 사람은 건강하지 않습니다. Ninguém que come uma vez só por dia, ou que é pior, uma vez por semana, ninguém desse tipo vai jamais ter saúde. 이와 같이 기도를 몰아서 한꺼번에 하는 사람은 절대 영적으로 건강하지 않습니다. Da mesma forma, se você juntar toda a tua oração num dia só da semana, ou em só 2 dias da semana, e orar só isso, você nunca vai ter saúde espiritual. 외국어를 잘하려면 하루도 빼놓지 않고 계속 조금씩 해야 됩니다. Se você quiser, por exemplo, aprender bem uma língua estrangeira,
Você não pode estudar tudo de uma vez, você tem que estudar de pouco em pouco, todo dia, sempre, senão você não aprende. 그래서 이와 같이 기도의 이 언어를 배우는 것도 날마다 정한 시간에 하루도 빼놓지 않고 기도할 때 기도의 실력이 쌓아져서 마침내 기도의 사람이 되는 겁니다. Da mesma maneira, para você conseguir aprender a linguagem da oração, e você assim se colocar para orar, e orar com facilidade, e sair muita oração da sua boca, você tem que orar todos os dias e se treinar todos os dias em oração. Aí depois disso você aprende a linguagem da oração, e quando você vai orar, a oração flui da sua boca naturalmente. 그리고 이 시간을 철저히 지키면 반드시 기도의 사람이 됩니다. Por isso, se você guardar de verdade, com todo zelo, a sua hora de oração, todo dia, você vai se tornar uma pessoa de oração. 이렇게 기도할 때 또 하나 지혜가 필요합니다. Existe mais uma coisa muito sábia, muito importante, que você precisa aprender para se tornar uma pessoa de oração. 예를 들어서 밥을 많이 먹고 난 다음에 기도하는 게 좋을까요? 밥 먹기 전에 배고플 때 기도하는 게 좋을까요? 배고플 때 기도하는 게 좋을까요? 밥 먹은 다음에 배부를 때 기도하는 게 좋을까요? Respondam vocês para mim. É melhor a gente orar quando a gente está com fome e ainda não comeu? Ou depois que você comeu bem, está satisfeito, é melhor orar? Quando é melhor orar? Pegou por terra, não deu. 예, 배고플 때 기도해야 됩니다. Parabéns, nota 10. Realmente, a gente tem que orar quando está com a barriga vazia. 배가 부를 때 기도하게 되면 이 소화하는데 정신이 없어가지고 기도가 잘 안 돼요. Se você for orar na hora que você estiver com a barriga cheia, você vai estar fazendo digestão, o teu corpo, o teu estômago vai estar fazendo digestão, e a tua cabeça não consegue se concentrar na oração. 자, 그리고 피곤할 때 기도를 해야 되겠습니까? 하루 중 가장 피곤하지 않을 때, 정신이 멀쩡할 때 기도하는 게 좋겠습니까? E pensem mais nessa sabedoria para desenvolver oração. É ideal que você ore quando você está cansado, ou é ideal que você ore quando você está firme, sem cansaço? Quando? 피곤하지 않을 때 하는 것이 좋다고. 그런데 실제적으로 피곤하지 않을 때 기도를 합니까? 실제적으로 그렇게 하지 않고 있습니까? Mas de fato, como é que você está fazendo? Você está orando quando você não está cansado, está bem? Você está fazendo isso? 대부분의 사람들은 바쁘고 좋은 시간은 일하는데 다 쓰고 잠자기 몇 분 전에 기도를 하는 경우가 많습니다. Tem muita gente que quando está descansado, está bem, está cheio de força, se ocupa fazendo tudo menos oração. E quando não aguenta mais, está morto de cansado lá antes de dormir, faz uma oraçãozinha muito michuruca lá e dorme. 에너지를 다 쓰고 지혜도 다 쓰고 힘도 없는 가운데 기도하면 바로 잠을 자게 되는 겁니다. É claro, se você for ficar orando, toda vez que você ficar orando, você vai orar só quando está morto de cansado, vai ser igual eu quando eu comecei, você vai falar umas palavrinhas lá e dar um tchau para Jesus e cair no sono. 사단은 우리가 기도 못하도록 방해하기 때문에 정신이 멀쩡할 때, 피곤하지 않을 때 우리의 최고의 시간을 하나님께 드리는 겁니다. 마귀가 기도하는 걸 방해하기 때문에. Uma das coisas mais importantes e zelosas que o diabo faz com a gente é atrapalhar a nossa vida de oração. Então, se você deixar para orar quando você está morto de cansado, você já virou comida de Satanás. Você não vai orar nunca. Para vencer as setas do diabo que virão sobre você, para não deixar você orar, você tem que aproveitar quando você está descansado, está cheio de força para orar. 요 실제적인 원리를 지켜서 행하면 반드시 기도의 사람이 되는데 빨리 될 수 있습니다. Se vocês se lembrarem desses conselhos que eu estou passando para vocês, com certeza, num tempo curto, você já vai conseguir chegar a ser uma pessoa de oração. 제가 여러분들에게 말씀드린 것을 저한테 가르쳐 준 사람이 없기 때문에 저는 기도의 사람이 되는데 시간이 많이 걸렸던 겁니다. Eu estou passando essa experiência minha para vocês, para ajudar vocês, porque eu sei como eu sofri tanto
para aprender a orar, porque eu não tinha uma pessoa que me ensinava essas coisas. 이렇게 성령 하나님께서 저로 하여금 기도하는 방법에 대해서 구체적으로 얘기하게 하시는 것은 여러분들이 아까 기도하기로 결심했기 때문에 기도의 사람으로 만들라는 하나님의 뜻이 있기 때문에 그런 것입니다. E Deus me deu todas essas experiências e me trouxe aqui hoje à noite para passar essas experiências para vocês, porque eu creio que vocês querem realmente ser pessoas de oração, e acima de tudo, Deus está vendo isso. Deus está vendo o coração de vocês e Deus quer isso para vocês. Por isso que Ele me pôs aqui e me deu a oportunidade de passar a minha experiência para vocês. 놀라운 부흥이 기도를 통해서 일어나고 변화가 일어나게 되는 것을 저희가 목격하게 될 줄로 믿습니다. Vocês vão ver claramente com os olhos de vocês, vocês vão experimentar claramente na vida de vocês que o grande avivamento vem quando a gente se torna pessoa de oração. 이렇게 기도의 사람들이 되어서 전개한 말씀 운동이 사도행전에 기록이 되어 있는 것입니다. E aí então, quando você se torna pessoa de oração, o grande movimento da palavra de Deus, do poder do evangelho e do poder das obras incríveis do Espírito Santo vão começar a acontecer em você. 자, 시간이 한 30분 정도밖에 남지 않았기 때문에요. 제가 그 핵심을 말씀을 같이 읽고 말씀을 드리겠습니다. Sobre isso eu quero falar só alguns pontos fundamentais para vocês. Infelizmente eu não vou poder explicar com muito detalhe porque não tem tanto tempo. É tipo assim, ia ter que ficar aqui até amanhã e não dá. 예, 사도행전 1장 1절부터 8절까지입니다. Vamos ver Atos 1 do versículo 1 até o 8. Atos 1 do 1 ao 8. Vamos ler todos juntos. Atos 1 do 1 ao 8. Abra sua Bíblia. Eu vou ler um versículo e peço que a igreja leia o outro. Atos 1, do 1 ao 8. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Amém. 자, 이 말씀에서 몇 가지를 드리겠습니다. Eu vou falar algumas coisas para vocês aqui sobre essa palavra. 죽었다가 다시 살아나신 예수님은 구원의 은혜를 확보하셨습니다. O nosso Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Ele garantiu para nós a graça da nossa salvação. 예수님이 친히 준비하신 구원의 선물을 나눠주는 이 일을 제자들에게 맡겼습니다. E Ele então pegou esse presente da salvação que Ele tinha preparado por completo, colocou nas mãos dos apóstolos, dos discípulos, e pediu para que eles distribuíssem para o povo esse presente maravilhoso da salvação que Ele havia preparado. 예수님께서 십자가의 희생과 순종으로 확보한 구원의 선물을 예수님이 친히 나눠주신 것이 아니라 제자들을 통해서 유대인들과 이방인들에게 나눠주기를 원하셨습니다. Preste atenção que esse presente da nossa salvação que Jesus preparou por completo, através da morte dele na cruz por nós e da ressurreição, Ele não quis distribuir pessoalmente para as pessoas, 그러니까 e nem mandou os anjos. Ele chamou os apóstolos, os discípulos, e deu na mão deles e falou para eles distribuírem.
그러니까 구원의 선물을 마련하는 일은 예수님이 하시고 이것을 나눠주는 일을 교회에게 맡겼다는 것을 기억해야 됩니다. Então nós temos que entender que a preparação do grande presente da vida eterna que nós temos, a preparação do grande presente da nossa salvação foi trabalho de Jesus. Agora, a distribuição desse presente para o povo é um trabalho que ele colocou para nós, para a igreja. 예수님께서 우리에게 맡긴 구원의 선물을 나눠주는 일을 위해서 무엇이 필요합니까? E então agora para nós distribuirmos esse grande presente da salvação para as pessoas que Jesus preparou, o que a gente tem que fazer? 우리 주님께서 주시기로 약속한 성령을 기다려야 되는 것이 필요합니다. Nós precisamos esperar o Espírito Santo, como aconteceu aqui. Precisamos esperar o Espírito Santo. 그래서 우리 주님은 4절 말씀에서 제자들에게 말씀하기를 예루살렘을 떠나지 말고 너희가 내게 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라고 하였습니다. E é por isso então, é nesse espírito que Jesus então fala com os discípulos no versículo 4 e determina para eles que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim tinham ouvido. 성령이 오실 때까지 너희들은 예루살렘을 떠나지 말고 기다려라고 우리 주님 말씀하셨습니다. E ele disse: até que o Espírito Santo venha, não saiam de Jerusalém, fiquem esperando. 왜 예수님이 제자들에게 기다리라고 말씀하셨습니까? Por que Jesus mandou os discípulos ficarem esperando aqui? 사실 원래는 예수님이 기다리라는 말보다는 기도하라고 말씀하고 싶었습니다. Na verdade, quando Jesus disse para eles ficarem esperando, ele estava dizendo para eles: fiquem orando. 그렇지만은 제자들이 예수님에게 기도하는 모습을 보여준 적이 없기 때문에 예수님은 제자들에게 너무 실망한 나머지 기도하라는 말 대신 기다리라고 말씀한 겁니다. Mas Jesus não disse para eles claramente em palavras, fiquem orando, porque eles tinham frustrado, eles tinham decepcionado muito Jesus quando estavam junto com ele e não tinham orado. Então era tipo assim: não vai adiantar, eu vou falar isso aí, não vai adiantar, eu vou só mandar eles ficarem esperando. Mas na verdade aqui ele queria dizer para eles ficarem orando. 예수님의 원래의 말뜻은 기도하면서 성령의 오심을 기다리라, 그런 뜻으로 하신 겁니다. Na verdade, o significado dessa palavra de Jesus aqui é que era para eles ficarem esperando em oração para receber o poder do Espírito Santo. 그런데 어떤 일이 일어났습니까? Mas o que vocês me dizem que aconteceu? Respondam para mim, o que aconteceu? 이제 예수님은 O que aconteceu? Hein? 그러다가 제자들이 다락방에 모여가지고 열심히 성령 받을 때까지 기도했다. 예, 맞습니다. Vocês responderam bem. Eles ficaram perseverando em oração no cenáculo até chegar o Espírito Santo. 예수님이 승천하시자마자 그들이 어떻게 기도하기 시작했습니까? Como? Você sabe como que eles começaram a orar depois que Jesus subiu aos céus? Como eles começaram, você sabe? 그들은 예수님의 3년간의 삶을 되돌아보게 되었던 것입니다. Eles começaram a orar porque eles se lembraram dos 3 anos que eles estavam com Jesus, como ele viveu o tempo todo orando junto deles. 예수님께서 그들하고 함께 있을 때 예수님이 기도하셨던 모습이 그들의 눈에 분명하게 보였습니다. Começou a aparecer diante dos olhos deles aquela vida de 3 anos de Jesus, sempre orando com eles, porque ele apareceu para eles e eles começaram a se lembrar de tudo que ele fazia. 눈을 감아도 기도하는 예수님의 모습이 계속 그들에게 다가왔던 것입니다. Mesmo que eles dormissem, eles devem ter sonhado com Jesus vivendo em oração. 그리고 더 나아가서 그들이 길을 막아도 예수님의 기도 소리가 그들의 귓전에 들리는 것 같았습니다. E andando pelas ruas, eles devem ter ouvido a voz de Jesus em oração, lembrando do tempo que eles estavam juntos. 그래서 그들은 마가의 다락방에 모여서 기도하기 시작한 겁니다. E aí então eles se reúnem, como diz o texto, no cenáculo, né? 12제자만이 아니라 120문도가 모여서 기도하였습니다. 14절 같이 E a Bíblia 보겠습니다. diz que não foram só os 12 discípulos, a Bíblia diz que 120 deles se reuniram no cenáculo e começaram a orar. Veja o versículo 14 do capítulo 1. 14절, 예, 같이. Vamos ler todos juntos o versículo 14 do capítulo 1 de Atos. Todos juntos, leamos.
Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 자, 여기에 이 120문도가 모여서 기도했다라고 말씀합니다. 이 숫자는 15절에 나옵니다. 120명이 됐다라고 나옵니다. Nós podemos saber que eram 120, porque se você for para o versículo 15, você vai ler lá: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Por isso nós podemos saber. 이 120명이 기도하게 됐는데, 이 기도가 중요한 것은 그들이 단지 기도했다는 것이 아니라 예수님이 가르치고 보여준 기도를 했다는 것입니다. O importante aqui não é simplesmente o fato que os 120 reuniram e oraram. O importante aqui é que eles oraram lembrando do exemplo de Jesus. Exatamente como Jesus. Eles voltaram à oração de Jesus. 그들이 한 기도가 예수님이 보여주고 가르친 기도였다는 사실은 여기 헬라어 본문에 보면 그들은 그 기도에 전념했다라고 나오기 때문입니다. E eu posso afirmar isso porque na língua grega original aqui da Bíblia, aparece claramente que eles oraram uma oração especial, que era exatamente a oração que Jesus tinha demonstrado para eles. 왜냐하면 그 기도는 예수님이 보여주고 가르친 누가복음에 기록된 기도이기 때문입니다. E aquela oração especial que eles fizeram é exatamente o que Jesus havia mostrado na vida dele de oração, como a gente vê em Lucas. 예수님의 기도를 배운 것으로 이제 비로소 실천하게 되었다 이거죠. E o que quer dizer aqui é que eles lembraram da vida de oração de Jesus e se puseram a praticar, a fazer igual Jesus fazia, ou seja, a desenvolver essa mesma vida de oração na vida deles. 이것을 통해서 우리 주님이 가르쳐 주는 것이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나 중요한 부분이 있습니다. Há uma coisa muito importante que nós aprendemos aqui. 그것은 무엇인가 하니, 교회에 기도하는 사람이 하나 있으면 그 사람으로 말미암아 많은 사람들이 나중에 기도하게 된다는 것입니다. O que a gente pode aprender aqui com esse exemplo de Jesus é que se tiver uma pessoa só na sua igreja, se você na sua igreja, mesmo sozinho, você se tornar essa pessoa de oração, você vai influenciar outros membros e muitas outras pessoas da sua igreja para se tornarem pessoas de oração. 3년 동안 기도하는 분은 예수님 한 분밖에 없었습니다. Durante 3 anos só teve uma pessoa, só a pessoa de Jesus, que viveu uma vida de oração no meio deles. 우리 목사님들께서 교회 성도들이 기도하지 않는다고 실망하지 마시기 바랍니다. É por isso que eu quero que todos os pastores que estão aqui nessa noite não se desanimem, não se frustrem, se você não tiver nenhum membro da sua igreja que ore, que tenha vida de oração. 계속해서 기도의 제단을 쌓고 기도로 나가면 때가 되면 성도들이 기도하게 되는 것입니다. Se você como pastor marcar a sua hora e começar a orar firme na sua igreja e não desistir, no tempo certo de Deus, outras pessoas da sua igreja vão ser tocadas por Ele e vão se ajoelhar ao seu lado. 기도의 사람 한 사람에게서 기도의 사람 120명이 나왔습니다. Por causa de um homem só que tinha vida de oração, de repente surgiram 120 que passaram a ter vida de oração. Isso pode acontecer com você, meu caro pastor. 그런데 단지 그것만이 아니라 기도하는 120명을 통해서 기도하는 3,000명이 나왔습니다. Mas o mais incrível é que depois que esses 120 mostraram uma vida de oração, de repente apareceram milhares de pessoas que começaram a ter vida de oração também naquela época. 사도행전 2장 42절을 보시기 바랍니다. Olha a prova disso no capítulo 2 de Atos. 41절, Olha onde está a prova 42절입니다. disso que eu acabei de falar aqui no capítulo 2 de Atos. Leia o versículo 42, só o versículo 42, todos juntos, leiamos. 41절, 42절. Sachibi. Um minuto, vamos ler o 41 e o 42. Ele pediu para ler o 41 e o 42. Todos juntos, leiamos. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 자, 여기 기도에 전혀 힘썼다는 말씀이 나옵니다. Aqui está dizendo que todas aquelas pessoas, nesse verbo perseverar, conforme o original, todas aquelas pessoas deram a vida
para desenvolver a oração. 이 말씀은 1장 14절에 나오는 120문도가 기도에 힘썼다는 말하고 똑같은 말입니다. Olha você que coisa incrível, o mesmo verbo, a mesma palavra que aparece aqui sendo aplicada a mais de 3.000 pessoas, é o mesmo verbo que está no versículo 14 do capítulo 1, é o verbo perseverar com a mesma ênfase. Olha que coisa incrível, lá no versículo 14, eram 120 que estavam perseverando e dando a vida deles para desenvolver a oração. Aqui já passou de 3.000 e eles estavam dando a vida da mesma maneira, todos para serem pessoas de oração. 자, 기억하십시오. 120명의 제자들은 예수님이 보여주고 가르친 기도를 했습니다. Lembre-se disso, especialmente você que é pastor. 120 lembraram-se da oração de um só, que era Jesus, e se tornaram pessoas de oração. 그런데 이제 3,000명의 성도들은 120명이 보여주고 가르친 기도를 했습니다. E de repente mais de 3.000, olhando para a vida de oração de 120, eles viraram mais de 3.000 pessoas de oração. 이 3,000명은 누굽니까? Quem eram esses 3.000 que viraram pessoas de oração? 사도들과 120명의 제자들이 선포하고 가르친 하나님의 말씀을 받은 자들입니다. Eles foram pessoas que receberam a palavra de Deus pregada pelos apóstolos, a palavra de Deus pregada com poder pelos discípulos. 42절의 내용을 주목해 보시기 바랍니다. Preste atenção no conteúdo do versículo 42. 그들이 사도들의 가르침 받는 게 제일 먼저 나오고 맨 마지막에 기도하는 것이 나옵니다. A palavra de Deus está dizendo que eles receberam primeiro a palavra dos apóstolos, eles perseveraram na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, e depois, como fruto disso, eles perseveraram nas orações. A oração aparece por último. 그들은 사도들이 선포한 하나님의 말씀을 받았을 뿐만 아니라 받은 다음에 계속해서 사도들의 가르침을 집중적으로 배웠습니다. Eles não apenas receberam a palavra do ensinamento dos apóstolos, mas eles se concentraram e se dedicaram em praticar esses ensinamentos. 그런데 그들이 사도들의 가르침 받는 것으로 끝나지 아니하고 기도로 나갔습니다. Mas o incrível aqui é que eles não pararam apenas em receber a doutrina dos apóstolos, em aprender a palavra de Deus com os apóstolos. Eles começaram a orar e a ter vida de oração, a perseverar na oração. 자, 여기 순서를 기억하시기 바랍니다. Eu quero que você se lembre dessa ordem. 먼저 말씀으로 시작합니다. Aqui começa com a palavra de Deus. 말씀을 배우면 배울수록 기도로 나가게 돼 있습니다. E quanto mais eles aprendiam a palavra de Deus, mais eles oravam. 자, 제자들의 사역을 한번 기억해 보시기 바랍니다. Lembre do ministério dos discípulos de Cristo. 제자들은 예수님에게서 가르침을 받았습니다. Os discípulos também foram assim, eles receberam a palavra de Cristo, a palavra de Deus através de Cristo. 그런데 그들이 예수님의 가르침을 받아서 기도로 나가기 전에는 그들이 가르침의 사역을 할 수 없었습니다. Só que antes de eles se tornarem pessoas de oração, eles começarem a orar depois de receber a palavra de Cristo, antes de serem pessoas de oração, eles não conseguiram realizar o ministério da palavra. 그래서 예수님 사역 당시에 제자들이 사람들에게 나가서 말씀을 가르쳐서 영향력을 행사하고 사람들을 예수님께로 돌아오게 하는 일이 단 한 번도 없었습니다. E eles, se você olhar para a vida deles, mesmo estando com Jesus, eles não conseguiram ter um ministério de poder durante o tempo que eles estavam com Jesus, como aqui. 그런데 마침내 예수님의 가르침을 받은 제자들이 마침내 기도의 사람이 되니까 그들이 말씀 사역을 할 수가 있었습니다. Mas depois, aqui em Atos dos Apóstolos, quando eles se tornam pessoas de oração e recebem através da oração o poder de Deus, eles realmente começaram a fazer um ministério da palavra muito poderoso. 그들이 어떻게 능력 있는 말씀의 사역을 기도를 하니까 할 수가 있게 되었습니까? 그들이 기도를 하니까 어떻게 능력 있는 말씀의 사역을 할 수 있게 되었습니까? Respondam vocês agora para mim, como que eles então conseguiram desenvolver um ministério tão poderoso da palavra? 그것은 그들이 기도하니까 성령의 강하게 임했기 때문입니다.
A razão disso é porque eles oraram e perseveravam na oração, e à medida que eles perseveraram e deram a vida pela oração, o poder do Espírito Santo desceu grandemente sobre eles. 기도하니까 E eles puderam 성령이 fazer uma grande 강력하게 역사에서 그 전에 영향을 끼치지 못했던 예수님의 말씀이 그들의 삶 속에 인격에 생각에 영향을 주기 시작했습니다. E à medida que eles começaram a orar e orar muito, o caráter de Jesus foi se tornando o caráter deles, ou o caráter deles foi se tornando igual ao caráter de Jesus, e o ser deles foi todo sendo preenchido do poder de Deus, do poder 하나님의 do Espírito. 말씀이 그들이 배운 하나님의 말씀이 기도를 통해서 성령의 역사를 가지고 그들이 변화되죠. Eles liam a palavra, eles recebiam o ensinamento dos apóstolos, eles aprendiam muito a palavra, e em cima disso eles oravam, e aí essa palavra se encarnava neles, o poder do Espírito Santo foi descendo sobre eles, e quando eles foram fazer a obra foi tremendo. 그들을 변화시킨 하나님의 말씀을 성령의 능력으로 증거하니까 사람들이 주께 돌아오지요. E então quando eles proclamaram aquela palavra de Deus que tinha transformado a vida deles, no poder do Espírito Santo que eles alcançaram em meio às suas orações, quando eles foram pregar e orar pelas pessoas, obras tremendas de poder aconteceram. 이렇게 말씀에서 기도로 나아가고 말씀에서 기도로 나갈 때 성령의 역사에서 말씀 운동이 되는 것은 항상 일어나는 순서입니다. Ele foi muito longo, vai ser difícil eu pegar, mas ele está dizendo que começa com a palavra de Deus, o que eles ouviram, isso acaba indo para a oração, eles se pegam em oração pela palavra, a palavra de Deus se encarna neles, e junto da palavra de Deus vem o poder do Espírito Santo, e isso desenvolve-se para a propagação poderosa da palavra de Deus e do ministério da oração. 내가 하나님의 말씀을 배워도 아무리 말씀을 오랫동안 배워도 기도의 자리로 가기 전까지는 성령님이 강하게 역사하지 않습니다. Você pode aprender muito a Bíblia, ler muito a Bíblia e saber muito da Bíblia. Enquanto você não orar sobre tudo isso, e com muita oração, não fazer com que tudo que você aprendeu da Bíblia se encarne na sua vida, o poder de Deus não vai operar através de você. 기도할 때 성령이 강하게 역사해서 말씀 운동이 비로소 가능하게 되는 것입니다. E assim, quando você aprende a ser uma pessoa de oração, o poder do Espírito Santo desce sobre você, e aí sim você começa a desenvolver o ministério da palavra de Deus com poder. 말씀을 받는 것은 받고 내가 하는 것은 말씀에 대한 반응으로 기도하는 것이지요. Você recebe a palavra de Deus, você aprende a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, e como reflexo disso, você entra em oração a respeito disso, e ela se encarna em você, e o poder de Deus enche você no meio das orações, e aí quando você sai e proclama a palavra, o poder de Deus opera muito através de você. 이때 성령의 강력의 역사하면 우리로 하여금 말씀 운동을 하게 돼서 사람들을 주님께로 돌아오게 하는 것입니다. É assim que o poder de Deus opera poderosamente através de você, e traz muitas pessoas para Jesus, e faz milagres, muitos milagres na vida de muitas pessoas. 이 말씀은 뭘 의미합니까? Vocês sabem o que significa essa palavra? Vocês podem me responder o que significa essa palavra? 말씀을 물어볼 필요 없어, 그냥 내가 답을 할 거니까. Ele falou que vocês não precisam responder, ele mesmo vai dar a resposta. Mais fácil. 말씀을 받아서 기도하는 사람만이 성령의 능력으로 말씀 운동을 일으킬 수 있습니다. Só a pessoa que recebeu a palavra de Deus e entrou em oração a respeito dessa palavra de Deus, para que ela se tornasse como essa palavra de Deus se tornasse ela, no poder do Espírito, só essa pessoa é que pode realizar um ministério da palavra com muito poder. 자, 보십시오. 3장 1절에 가서 보면 기도하는 온 교인들이 말씀 운동을 합니다. E aí então você vai para o capítulo 3 de Atos, e você vê todos aqueles discípulos que oraram, fazendo um movimento poderoso da palavra de Deus. 기도하는 초대교회가 말씀 운동을 하니까 성령이 나타나서 기적이 일어납니다. E sobre essa igreja que perseverava na oração e fazia o movimento da propagação da palavra de Deus em oração, o poder de Deus desceu sobre eles e fez uma obra tremenda.
그러니까 나면서 걷지 못하고 구걸만 하던 사람이 예수님의 이름으로 일어나 걷게 되는 기적이 일어나지 E é 않았습니까? por isso que uma pessoa que nunca tinha andado, né? Ele de repente, no nome de Jesus Cristo, se levanta milagrosamente. 이 기적이 일어나니까 그들의 관심은 말씀 운동으로 모아졌습니다. E mesmo que houvesse a cura desse coxo, eles não se concentraram em ministério de cura, eles se concentraram na propagação do evangelho, em continuar o ministério da palavra. 기적은 기적을 위한 것이 아니라 말씀 선포를 위한 것입니다. O milagre não existe, não acontece pelo milagre. O E que- milagre acontece para confirmar a palavra de Deus e para que você dê sequência com poder no ministério da palavra de Deus. 이것을 통해서 강력하게 죽었다가 살아나신 예수님을 증거했습니다. E aí então, através do movimento da palavra de Deus, de maneira poderosa, eles testemunhavam o Cristo que havia morrido na cruz e que havia ressuscitado. 기적을 증거한 것이 아니라 기적을 행하신 예수님을 증거하니까 수없이 많은 사람이 돌아왔던 것입니다. Eles não proclamaram milagres, eles proclamaram o Deus do milagre, o Senhor Jesus. E à medida que eles proclamavam poderosamente o nome de Jesus, a pessoa de Jesus através dele fazia muitos milagres. 그래서 기도하는 사람이 일으킨 말씀 운동의 결과로 4장 4절에 보면 5천 명이 예수 믿었습니다. E aí então, se você for para o outro capítulo, capítulo 4 de Atos, e ver o resultado que deu esse ministério da pregação poderosa da palavra de muitas pessoas que desenvolviam uma vida de oração, você vai ver que logo depois, em poucos dias, muitos porém dos que ouviram a palavra aceitaram, e o número dos cristãos, de homens e mulheres daquela época que criam em Jesus, subiu para 5.000 pessoas. 그들은 쉬지 않고 예수님을 증거하고 가르치고 쉬지 않고 기도했습니다. Eles não descansavam e oravam, eles não descansavam e proclamavam o nome de Jesus, eles não descansavam e faziam um ministério. 기도하면서 예수님을 증거하고 말씀 운동하다가 그들 감옥에 갇히기도 하였습니다. E enquanto eles oravam e proclamavam o nome de Jesus, eles acabaram, alguns deles, indo preso. 감옥에 갇혔다가 사도들이 풀려나왔을 때 그들이 무엇을 하였습니까? E quando eles foram soltos milagrosamente da prisão, você se lembra o que eles fizeram? 바로 그들은 기도를 하였습니다. Eles fizeram oração. 이 4장 24절부터 그 기도의 내용이 나와 있습니다. Se você olhar aqui o capítulo 4, a partir do versículo 24, você vai ver que sai aqui um conteúdo de oração que eles fizeram. 24절부터 기도가 나오는데 기도 결과를 보면 그 결과는 말씀 운동입니다. E olha que coisa incrível, aqui o capítulo 4, a partir do versículo 24, novamente relata que eles entraram em oração e como fruto daquele estado, daquela dedicação deles na oração, depois disso eles acabaram pregando novamente a palavra de Deus com poder. 24절부터 30절까지 기도가 나오고 31절에 기도 응답이 나옵니다. Eles, até o versículo 30 do capítulo 4, o texto fala do conteúdo da oração, e no versículo 31 fala de um milagre que aconteceu no meio 우리 deles. 31절 같이 읽겠습니다. Leia comigo só o versículo 31 e veja como resultado da oração, o tremendo milagre que aconteceu entre eles. Vamos ler juntos, todos juntos, só o 31. Leamos. Todos eles. Amém. 자, 능력 있는 사역을 말씀 운동을 위해서 기도하니까 성령이 충만하니까 무엇을 했습니까? E assim então, quando eles fizeram esse ministério da palavra de Deus poderosamente, quando eles receberam o poder do Espírito Santo, o que aconteceu com eles? 그러니 얼마나 놀라운 이 순서가 전개되고 있습니까? Você vê que ordem tremenda de poder acontecia com eles? 말씀이 있고 기도가 있고 기도할 때 성령이 역사하고 Existe primeiro a palavra, depois da palavra existiu a oração, depois da oração veio a ação poderosa do Espírito Santo. 성령이 강하게 역사하니까 말씀 운동이 일어나서 기적이 일어나 예수 믿게 되고 E como fruto dessa ação poderosa do Espírito Santo através deles, eles fizeram o poderoso ministério da palavra e Deus realizou muitos milagres através deles. 그러니 오늘 브라질 교회가 잡아야 될 것이 무엇입니까?
O que hoje a igreja do Brasil tem que agarrar a partir desse texto e desse estudo? 성령님 역사해 주십시오가 아니라 내가 말씀을 붙잡고 기도하게 하옵소서 하는 것입니다. Você não tem que ir direto para o final, que é a obra de poder do Espírito Santo. Você tem que agarrar a palavra de Deus e entrar em oração profunda e forte por ela primeiro acontecer na sua vida, e para você receber então como resultado a plenitude e o poder do Espírito 내가 Santo. 말씀을 붙잡고 기도하게 되면 성령의 역사에서 말씀 운동이 일어나 수없이 많은 영혼들이 구원받게 되는 것입니다. Se você receber bem a palavra de Deus, crer nela, aprender a palavra de Deus e entrar em oração de acordo com a palavra, o poder do Espírito Santo vai descer sobre você, e como fruto disso você vai ter um ministério frutífero, poderoso da palavra de Deus, e muitos milagres que você não espera Deus vai realizar através de você. 브라질의 2억의 영혼 가운데 주님께 돌아와야 될 사람들이 많이 있습니다. Tem muitas e muitas pessoas aqui em Recife, aqui no Brasil, muitas pessoas mortas que vão voltar para Jesus através de vocês. 그들이 돌아오기 위해서는 말씀 운동을 해야 되고, 말씀 운동을 해서 기도를 해야 되고, 그러게 되면 성령님 역사하고 기적과 능력이 일어나 구원의 역사가 브라질에서 일어날 것입니다. Então, para que eles voltem, para que essa grande operação de salvação aconteça no Brasil, você tem que entrar na palavra, receber a palavra, você tem que entrar em oração pela palavra, receber o poder do Espírito Santo e aí partir para um ministério poderoso da palavra. 약간만 인내로 제가 드리는 말씀을 좀 들어주시기 바랍니다. 짧게 말합니다. Eu quero que você preste bem atenção nisso que eu estou falando. 예수님의 제자들은 유대인만 구원하려는 열정을 가졌습니다. Os discípulos de Jesus tinham um fervor muito grande de salvar mais os judeus, só os judeus. 하나님은 모든 종족들에게 복음을 전해서 그들을 구원하는 게 우리 주님의 뜻이었습니다. Mas a vontade de Deus é que através deles a salvação fosse para todos os povos. 그런데 안타깝게도 이 브라질의 많은 교회들은 브라질에 사는 백성조차 구원하고자 하는 열정이 너무 부족합니다. Mas o que me deixa triste é que a igreja brasileira, principalmente a igreja presbiteriana do Brasil, ainda tem um fogo, um fervor muito pequeno no sentido de salvar todo o Brasil. 유대인 제자들, 예수님의 제자들은 유대인만 구원하려고 했는데 오늘 브라질에 있는 교회들은 브라질 사람을 구원하고자 하는 열망조차 없습니다. Eles tinham o desejo de salvar pelo menos os judeus. Eu pergunto, vocês têm o desejo de salvar pelo menos o povo brasileiro? 저는 오늘 여기 모인 분들이 열망을 가지고 브라질을 구원할 뿐만 아니라 주변 나라들을, 남미뿐만 아니라 전 세계 영혼들을 구원하는 역사를 시작하기 바랍니다. Eu quero e desejo e oro para que comece através de vocês uma grande obra poderosa, que vai não só trazer salvação para o Brasil, para o povo brasileiro através de vocês, mas para todos os países vizinhos de vocês aqui na região. 말씀과 기도 운동으로 그렇게 나가실 분 다 일어나시기 바랍니다. E eu quero agora que você, que quer realmente participar desse ministério poderoso da palavra de Deus, você que quer realmente desenvolver uma vida poderosa de oração, sinceramente, se você quer isso, eu quero que você fique de pé nesse momento. 하나님 말씀과 기도 운동으로 브라질을 변화시키고 영혼들을 구원하겠습니다. 도와주십시오. 이제 그렇게 하겠습니다. E eu quero agora que você ore. Uma pessoa só podia tocar o teclado para a gente ouvir um hino de louvor ao Senhor. Enquanto isso, eu quero que você fale a Deus: Senhor, me ajuda a participar desse grande movimento da Tua Palavra e da oração que vai mudar o Brasil, que vai 하나님 mudar minha família, 강력하게 meu povo. 역사하시고 도와주셔서 절규하며 부르짖겠습니다. 도와주십시오. Clame a Deus agora, peça que o poder de Deus venha sobre você, que Deus ajude você a você entrar nesse movimento poderoso da palavra e da oração que deverá acontecer no Brasil. 우리 한번 따라하면서 기도하겠습니다. 주여 말씀의 사람이 되겠습니다. Eu quero que você repita comigo agora, por favor, repita comigo. Senhor, eu vou ser uma pessoa da Tua Palavra. 주여 기도의 사람이 되겠습니다. Senhor, eu vou ser uma pessoa de oração. 주여 말씀을 가지고 기도하겠습니다. Senhor, eu vou tomar a Tua Palavra que eu aprendi e vou entrar em oração. 주여 말씀과 기도로 브라질과 세계를 살리기를 원하오니 역사해 주옵소서. Senhor, eu quero
que o Brasil e o mundo seja mudado através da minha vida no movimento da palavra e da oração. 다 같이 열망으로 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 기도하며 간구합니다. 주의 놀랍고 Juio 믿습니다. 자, Amém. 우리 주여 믿습니다. Vamos 3 vezes, erga sua mão, feche o punho, não é? Imitando os coreanos um pouquinho, como o pastor Daniel ensinou. Você vai clamar 3 vezes o quê? 주여 믿습니다. Vamos mudar um pouquinho. Você vai dizer: ó Senhor, eu confio que o Senhor vai operar isso na minha vida. Isso que você ouviu hoje, amém? O que você vai dizer? Ó Senhor, eu confio que o Senhor vai operar isso na minha vida, amém? Vamos lá, até 3. Você vai falar isso 3 vezes bem forte, mas tem que ser com toda a tua voz. Tem gente que tem vergonha, joga a vergonha de fora. Punho cerrado, mão erguida, todos juntos, vamos lá. Erga sua mão, feche o seu punho. Isso, vamos clamar bem forte, com toda a nossa força, todos juntos. 1, 2, 3. Ó Senhor, 주여 믿습니다. outra vez. Ó Senhor, isso na minha vida. Última vez. Ó Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Amém. Amém. Todos juntos vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pode orar. 하나님 아버지 기도하며 간구합니다. Deus 주의 놀랍고 Santo, 귀하고 Deus 크신 Justo. 은혜 가운데 Deus 아버지 하나님을 Todo-Poderoso, 도와주시고 recebe, ó Pai 하나님 nosso. 아버지 역사에 이르시기를 원하고 기도하며 간구합니다. 이 Deus 정성 Todo-Poderoso. 놀랍고 귀하고 강하게 할렐루야. 영혼들의 하나님 Senhor 아버지 놀랍고 Todo-Poderoso. 귀하게 하나님 아버지 Bendito 강력으로 Deus 역사하시는 Santo 것을 체험하게 하여 Bendito 주시기를 Deus Santo 원합니다. nome, Deus. 하나님 아버지 we Realize wanna essa obra see na your vida. glory. We wanna see Senhor, your power. glória. 오 하나님 아버지 역사에 이르시고 하나님의 도와주시고 하나님 아버지 끌어주시기를 원하고 기도하며 간구합니다. 이에 귀한 영혼들의 말씀과 하나님 아버지 기도 운동을 통하여 브라질과 하나님 아버지 아메리카 아버지 영혼들을 살리는 하나님 아버지 강하게 도와주시고 강하고 놀랍고 귀하고 강력한 역사와 은총과 은혜 가운데 하나님 아버지 놀랍고 귀하게 나아가도록 아버지께서 도와주시고 하나님 아버지께서 도와주시고 하나님께서 이끌어 주시기를 원하옵나이다. 기도의 사람들 말씀의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 말씀 때문에 기도하고 말씀을 위해 기도하고 아버지 엎드려 나아갈 때 하나님 아버지 귀한 역사 은혜 가운데 하나님 아버지 이끌어 주시기를 원하고 기도하오니 큰 역사가 놀랍고 귀한 역사 가운데 하나님 아버지 놀랍고 귀하게 나아가기를 원하고 기도하오니 오 주여 도와주시고 하나님 아버지 이끌어 주시기를 원하옵나이다. 오 주여 이대로 내버려지 마시고 하나님 아버지 마침내 하나님 아버지 브라질 교회를 기도하는 교회로 간구하는 교회로 만들어 하나님 아버지 세우겠사오. 하나님 아버지 주의 귀한 역사와 은총 가운데 하나님 아버지 놀랍고 귀하고 아름다운 역사 가운데 하나님 아버지 능히 나아가도록 아버지께서 아버지 역사의 주옵소서. 기도하는 아버지 하나님이여 비바멘토 하나님 아버지 하나님이여 오라옵나이다. 하나님 아버지 끌어 주시옵소서. 하나님 아버지 기도와 말씀과 기도로 말씀으로 하나님 아버지 강하게 역사하시고 말미암아 하나님 아버지 놀랍고 귀하고 아름답게 하나님 아버지 나아가도록 아버지께서 도와주시고 하나님께서 역사에 이르시고 하나님 아버지께서 도와주시고 주여 이끌어 주시기를 원합니다. 주여 브라질 교회를 우리 각 교회를 살려주셔서 여러분도 아버지 브라질에 아버지 하나님이여 교회를 비롯해 하나님 아버지의 장성한 모든 목사님들 하나님 아버지의 주의 종들 하나님 아버지의 교회 아버지의 소중한 일꾼들 하나님 아버지의 놀랍고 귀하고 강력한 역사 가운데 하나님 아버지의 기도 가운데 말씀 가운데 하나님의 놀라운 역사와 기도를 이루는 것을 하나님 아버지 보며 나아가도록 아버지께서 도와주시고 하나님이 하나님이여 도와주시고 하나님이여 역사에 이르시고 하나님이여 주장하여 주시고 하나님 아버지 끌어 주시기를 원하고 기도하며 간구합니다. 하나님 아버지 원하고 기도하며 하나님 아버지 간구합니다. 하나님 아버지 원하고 기도하며 하나님 아버지 간구합니다. 하나님이여 우리로 도와주시고 하나님의 역사에 이르시기를 원하고 기도하며 간구합니다. 하나님 살아계신 것을 보여주시고 하나님 살아 역사하는 것을 보여주시고 마침내 말씀으로 기도로
말씀으로 하나님 아버지의 말씀 선포로 말씀의 능력과 권능 권세로 하나님 아버지의 준비되어지고 구비되어져서 하나님 아버지의 놀랍고 귀하고 아름답게 나아가도록 주여 도와주시고 주여 역사에 주옵소서. 주여 원하옵나이다. 주여 하나님 아버지 역사에 이르시기를 원하옵나이다. 주여 강한 역사 가운데 강하고 놀랍고 귀하고 아름다운 역사 가운데 하나님 아버지 등이 나아가도록 아버지께서 도와주시고 하나님 아버지 끌어주시기를 원하고 기도하며 하나님 아버지 간구합니다. 이 시간 아버지 강하고 놀라운 역사 가운데 마침내 하나님 아버지 말씀으로 선포하는 자로 말씀을 가르치는 자로 말씀을 아버지 전하는 자로 아버지의 전도와 하나님 아버지의 선교와 하나님의 이름을 하나님 아버지 꺼내라 깨우쳐라. 나는 아버지 강한 역사와 은혜 가운데 하나님 아버지 놀랍고 귀하게 나아가도록 하나님 아버지께서 도와주시고 하나님 아버지께서 이끌어 주옵시고 하나님이여 하나님이여 도와주옵시고 역사에 주시옵소서. 기도의 사람들아 일어날지어다. 간구하는 너희들아 일어날지어다. 내가 너희들을 기도하기를 원하고 내가 너희들 기도의 사람이 되어 브라질을 구원하며 브라질을 새롭게 하며 영혼들을 주께 돌아오게 하며 남미에 있는 영혼들 그 다음에 복음을 받지 못한 저 심지어는 저 아프리카 혹은 저 이슬람권에 가서 나가기를 원하는 도와주시기 위해 주옵소서. 역사에 주옵소서. Formar grupos de 2 ou 3 agora para continuar orando. 2 ou 3 pessoas como a gente fez nas outras palestras. E você vai orar agora pela pessoa ao seu lado, se tornar uma pessoa de oração, ser uma pessoa da palavra de Deus, cheia da unção do Espírito de Deus. Grupos de 2 ou 3, um pelo outro, orando fervorosamente. Clame, erga a sua voz, não tenha constrangimento. Jesus clamou a vida inteira com lágrimas, com forte clamor, Ele viveu. Faça como Jesus fez. Todos juntos, vamos orar. Pode clamar. Todos juntos. Erga a sua voz, não tenha constrangimento. Clame do mais profundo do seu coração. Levante a sua voz. Em nome de Jesus. 놀랍고 귀한 모습으로 강력한 역사 하나님 아버지 변화되어 새롭게 되어 나아갈 하나님 아버지 놀랍고 귀하고 아름답게 나아가도록 놀랍고 기도하며 간구합니다. 하나님 아버지 끌어주시기를 원하고 기도하며 간구합니다. 하나님 아버지 하나님 아버지 끌어주옵시고 하나님 아버지 역사에 주시옵시고 하나님 아버지 끌어주시옵시고 하나님 아버지 끌어주시옵시고 하나님 아버지 끌어주시기를 원하고 기도하오니 하나님 아버지 끌어주시기를 원하옵나이다. 강력하게 강하고 놀랍고 귀하게 놀랍고 아름답게 역사하시고 놀랍고 귀한 모습으로 나아가도록 아버지께서 도와주시고 하나님께서 역사에 주시기를 원하고 하나님 아버지 기도하며 간구합니다. 원하고 기도하며 간구합니다. 하나님이여 도와주시옵시고 하나님 아버지 역사에 주시옵시고 하나님 아버지 은혜로 도와주시고 하나님 아버지 성자여 주시옵시고 하나님 아버지 역사에 주시사 놀랍고 귀하게 깨달으며 깨우치고 하나님 아버지 돌이켜 나아가는 하나님 아버지 강하게 역사하시고 강하고 놀랍고 강력한 역사하시고 하나님 아버지 능히 나아가도록 아버지 도와주시고 아버지께서 이끌어 주옵시고 하나님 아버지 역사에 주시옵시고 하나님 아버지 도와주시고 하나님 아버지 섭리하시사 주의 은혜 가운데 놀랍고 귀하게 나가도록 도와주시고 불의는 목사를 쓰시고 아버지 사용하셔서 놀랍고 귀하고 아름답게 나가도록 하나님께서 도와주시고 이끌어 주옵소서. 여기는 목사님 한 분 한 분 모두가 다 말씀 기도 말씀 기도 기도 말씀 기도 하나님 아버지 운동 철저히 하나님 아버지 성령을 놀랍고 귀하고 아름다운 역사를 체험하고 하나님 아버지 능히 나아가도록 아버지 하나님께서 도와주시고 하나님 아버지 이끌어 주옵소서. 주여 원하고 기도합니다. 능력의 역사가 권능의 역사가 권능과 위엄의 역사가 아름답게 나아가며 놀랍고 하나님 아버지 오늘도 도와주시고 하나님 아버지 인도해 주시기를 원하고 기도합니다. 하나님 아버지 원하고 기도하며 간구합니다. 주여 역사에 주시옵소서. 하나님 아버지 원하고 기도하며 간구합니다. 주여 도와주시옵시고 하나님의 역사에 주시옵시고 하나님 아버지 인도해 주옵소서. 강하게 도와주시고 강하게 끌어주셔서 놀랍고 귀하게 나가도록 도와주시옵소서. 역사에 주옵소서. 원하고 기도합니다. 아버지께서 주옵소서. 역사에 주옵소서. 아버지께서 인도하여 주옵소서.
país 하나님 do 아버지 poder do 원합고 teu espírito, 기도합니다. país da tua 하나님께서 palavra, 역사에 이르시고 país 하나님 아버지 do 그것을 Brasil. 끌어주셔서 Graças a Deus, 놀랍고 abençoe 귀하게 Deus o 나가도록 Brasil. 도와주시옵소서. Brasil. Não, 아버지 Senhor, 하나님 não. 원합고 기도하며 Nós queremos o Brasil, um país evangélico. 하나님 아버지 Povo 원합고 brasileiro, um povo 기도합니다. evangélico. 아, 놀랍고 귀한 역사를 Senhor 가지고 Deus, 하나님 아버지 능히 나가도록 하나님 Senhor Deus, 도와주시옵소서. 하나님 아버지 Nós 원합고 queremos 기도하오니 que seja 하나님 um 아버지 끌어 país 주옵소서. evangélico, 하나님 아버지 cheio do 끌어 poder da 주옵소서. graça, que tu és o 역사에 Deus, 주옵소서. nosso Deus, o nosso Pai, em Vamos nome de Jesus. Aleluia. 병자를 위해서 지금 기도해야 되니까 같이 얘기 좀 해줘요. 병자를 위해서 기도하는 시간 잠깐 가지게 좋을 것 같아요. Amém. Glória a Deus. 예, 우리 잠깐 들으시기 바랍니다. 예, 잠깐 들으시기 바랍니다. 얘기해 줘요. Queria que vocês ouvissem mais uma palavra breve. 오늘 이 자리에는 이렇게 질병으로 고생하는 분들이 있습니다. Eu sinto que tem pessoas hoje aqui nesse lugar sofrendo com 우리가 doenças. 말씀 운동을 하고 기도 운동을 할 수 있도록 하나님의 능력을 체험하는 것이 필요합니다. É para nós fazermos esse movimento poderoso da palavra e da oração. 목사님 중 Nós precisamos ver o milagre de Deus acontecer no nosso 목사님 meio. 중에는 건강 문제로 힘들어하는 분도 있습니다. Eu sinto que tem pastores aqui no meio dos que estão aqui que estão sofrendo por enfermidade. 그리고 여기에 참석한 장로님 중에는 앞으로 수술하면 3개월을 움직이지 못할 분도 있습니다. Eu também fui avisado que tem um presbítero aqui que vai passar por uma operação e que vai passar de 2 a 3 meses na sua casa aqui dessa igreja sem poder se mexer. 여기는 있지 않지만 목사님이 섬기는 교회 성도가 큰 고통 가운데 있어서 힘들게 절규하고 부르짖는 목사님도 있습니다. Eu sinto que ele não veio aqui hoje, mas tem um pastor que participou aqui, que está fora e que está sofrendo muito na igreja dele. 어제 제가 말씀드렸듯이 기적은 하나님에게 너무 쉬운 것입니다. Como eu disse para vocês, operar milagre para Deus é muito fácil. 하나님께서는 기적을 통해서 우리에게 유익을 주시고 그 기적을 통해서 사람들이 더 많이 죽게 돌아온다고 판단하면 우리의 기도를 들어 병을 낫게 해주십니다. Se Deus concordar que dar um milagre para você vai fazer bem a você, vai glorificar o nome dele e vai fazer com que você abençoe outras pessoas, ele vai te dar esse milagre. 기적을 통해서 주님을 모르는 사람이 주님을 알게 된다면 주님은 기적을 행하실 것입니다. Se Deus ver que através do milagre que ele vai dar a você, você vai se aproximar mais dele, pessoas outras vão conhecer a ele através de você, ele vai te dar esse milagre. 이 시간 여러분이 병이 있거나 아니면 아는 분이 목사님이나 장로님이 고통 중에 있거나 그분들을 위해서 기도하시기 바랍니다. Eu quero que agora a gente tenha um período de clamor por essas pessoas enfermas no nosso meio, por esses pastores, para que Deus opere a cura física na vida deles. 주님이 원하심이 있으면 치유의 기적이 일어날 것입니다. Eu tenho certeza que se um milagre aqui obedecer à vontade santa, o propósito santo de Deus, ele vai acontecer agora. 주님의 뜻이 병을 낫게 하는 것이 아니면 오히려 큰 복을 병을 통해서 주실 것입니다. E mais do que o milagre da cura, Deus vai dar para essa pessoa, através da cura, uma bênção muito maior. 그러니 기적을 위한 기도는 절대 손해가 나지 않습니다. Por isso, quando você ora para Deus fazer milagres na sua vida e através da sua vida em outras pessoas, você nunca vai ficar no prejuízo, você nunca vai deixar de experimentar o poder de Deus. 우리 같이 기도하십니다. 말씀과 기도 운동을 해서 주님 기적을 행하여 주옵소서. Vamos orar agora dessa maneira. Senhor, à medida que eu desenvolvo o movimento da oração na minha vida, o movimento da tua palavra na minha vida, que possa acontecer milagres teus na minha vida e na 주님이 vida de outras 기뻐하시면 pessoas, 기적을 através de 체험하게 하여 주옵소서. que possa acontecer milagres na minha vida e na vida de outras pessoas através de mim, Senhor, que agradam o Senhor, que glorificam o Senhor. 주여 믿습니다. 한 번 하고 Vamos 기도하겠습니다. 주여 fazer, 믿습니다. clamar 3 vezes, ó Senhor, eu confio em Ti. 주여 믿습니다. Minuto só. Nós vamos clamar isso 3 vezes como prática e depois você vai entrar nesse clamor que nós falamos agora, pelos milagres, e para que Deus dê a você bênçãos maiores que os milagres, através da sua participação no movimento da oração e da palavra. Amém? Punho cerrado. 3 vezes, ó Senhor, eu confio em Ti. 1, 2, 3. Ó Senhor, eu confio em Ti. Ó Senhor, eu confio em Ti.
Ó Senhor, eu confio em Ti. Ó Deus 하나님 amado, 아버지, eu 시간 아버지 하나님 기도하며 간구합니다. 하나님의 놀랍고 귀하고 강력한 역사 가운데 하나님 아버지 병자들을 위해서 기도합니다. 하나님 아버지께서 원하는 바, 하나님이 뜻하는 바가 있는 줄 믿사오. 하나님 아버지 다니엘 목사, 우리 아버지 비나교회 장로님, 우리 섬기는 목사님들의 교회 하나님 아버지의 큰 고통과 그 가운데는 이 아버지 하나님 일을 주님이 기뻐하시면, 주님이 기뻐하시면 놀라운 아버지의 체험과 회복에 하나님 아버지 하나 깨끗게 되어지는 역사가 있을 줄 믿사오니 하나님 아버지 강하고 놀랍고 귀한 역사 가운데 하나님 오락하여 주시기를 원합나이다. 하나님이 살아계신지를 몰라서 하나님 아버지 의심하고 있는 자들 자녀 가운데 있고 가족 가운데 있고 이웃에 있사오니 하나님 아버지 하나님이 살아계신 것을 보는데 저들이 주님 앞에 돌아오는데 하나님 아버지 기적이 필요할진데 하나님이여 주여 역사에 주셔서 하나님이여 아버지 하나님이여 도와주시고 하나님의 역사에 이르시고 하나님이여 도와주시고 하나님이여 끌어주셔서 하나님 아버지 놀랍고 기하고 아름답게 나아가도록 아버지께서 도와주시고 하나님의 역사에 이르시고 하나님이여 도와주옵시고 하나님의 이끌어 주옵시고 하나님 아버지 성령의 이르심으로 말미암아 그거를 아버지 끌어주시어서 주여 주의 손을 내밀어 하나님 주 예수의 이름으로 나음받게 하여 주시옵소서. 주 예수의 이름으로 주 예수의 이름으로 주 예수의 이름으로 아버지 낳는 역사 주 예수의 이름으로 일어나 그럴지어다. 주 예수의 이름으로 정결하게 될지어다. 없어도 내게 있는 걸으라. 주의 살아계신 주님의 강력한 역사 박테리아를 죽여드시고 병균을 죽여드시고 하나님 아버지 무지한 자들의 아버지 교만을 꺾고 하나님 아버지 앞에 돌아오는 놀랍고 귀한 역사가 일어나도록 하나님이여 도와주시옵소서. 이 낮은 단계의 기적을 통하여 높은 단계의 기적을 체험하고 권능을 체험하여 나아가는 그 은혜가 있도록 주여 도와주옵소서. 세뇨 역사에 이르시기를 원하옵나이다. 오 세뇨 역사에 주옵소서. 오 세뇨 역사에 주옵소서. 오 세뇨 주의 이름으로 능력을 나타내 주옵소서. 주의 이름으로 권능을 나타내 주옵소서. Aleluia. 놀랍고 귀하고 아름답게 나가도록 Visita, ó Deus, a igreja do Pino, ó Pai, com Pentecoste. Visita cada igreja aqui representada, ó Pai. Cada pastor, cada ovelha tua aqui, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos fazer uma última oração do mesmo jeito, grupos de 2 ou 3. Você vai orar agora pela pessoa, né? Porque ele ensinou nas pregações dele que a gente não pode ser egoísta na oração. Quer dizer, você tem que orar pelos seus irmãos, né? Não só por você. Então, grupo de 2 ou 3 é para você orar pela pessoa do seu lado. Para quê? Para ela participar do movimento da oração, ter a vida dela de oração, para ela participar do movimento da palavra, ela ser uma pessoa da palavra de Deus, a palavra de Deus tomar conta dela, e aí como fruto disso, quando ela proclamar o evangelho, essa pessoa do teu lado proclamar poderosamente, e Deus fazer muito milagre através dela, de cura, de libertação, de tudo. Agora é uma oração igual a gente fez, só que você vai orar pela pessoa, grupos de 2 ou 3, de novo, exatamente assim, pela pessoa, você que está do teu lado, você vai pedir, todos juntos vamos clamar. Pode começar a orar em nome de Jesus, pode começar a clamar, erga a sua voz, tem que ser clamor, gente, tem que clamar com toda a força, gente, sem constrangimento, em nome de Jesus. Erga a sua voz, não tenha vergonha. Aqui nós temos liberdade, você tem liberdade, o Espírito Santo tem liberdade, aleluia. Dá liberdade para o Espírito Santo, clame, erga a sua voz em nome de Jesus, em favor da pessoa ao seu lado, aleluia. Oh, glória a Deus.
glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Visita, ó Pai, a igreja Presbiteriana do Pina. Visita todas as igrejas aqui representadas. Visita a igreja do Recife. Visita a igreja Presbiteriana do Brasil. Visita a igreja toda tua no Brasil, Senhor. E transforma o Brasil num país evangélico. Transforma o Brasil num país evangélico. Começa através de nós o movimento da oração. Começa, ó Deus, através da nossa vida o movimento da oração. Começa, ó Deus, através da nossa vida o movimento da tua palavra, ó Pai. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, começa, ó Pai, através desses pastores aqui, através do teu povo aqui. Começa, ó Pai, o movimento da oração, o movimento, ó Deus, da tua palavra. Oh, Pai, o movimento de poder do teu Santo Espírito. Começa, ó Pai, em nome de Jesus, através dessas vidas aqui. Oh, Deus, e transforma essa região, e transforma, ó Deus, o Brasil, e transforma, ó Deus, o nosso povo para a tua honra e a tua glória. Aleluia! Oh, Deus, aleluia! Deus santo, Deus justo, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, guarda-nos na tua presença. Guarda-nos, ó Pai, diante de ti. Guarda-nos, ó Deus, fazendo a tua vontade, o teu querer, que tu és, Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Aleluia! Oh, Senhor amado, aviva a nossa igreja presbiteriana do Brasil, Senhor. Aviva, 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 ó Pai. Ó Deus, põe a tua mão nesse Supremo Concílio de Julho. Ó Senhor, traz um avivamento para o nosso Supremo Concílio, para a nossa igreja, ó Pai, pois tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Aleluia, Deus santo, Deus justo, Deus todo-poderoso. Aleluia. Oh Senhor, oh Deus, abençoa, ó Pai, o teu povo. Vem, ó Deus, responder agora o clamor de cada um. Vem responder, ó Pai, o clamor de cada um, a oração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Visita os que estão lá em cima, Senhor, todos os que estão no andar de cima, e visita todos que estão aqui no andar de baixo, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Visita, ó Pai, o teu povo aqui com poder, Senhor. Visita o teu povo com poder, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Pastor Halley, por favor. Aleluia. Pastor Halley. Não, só terminar com oração depois. Vamos continuar em oração. O pastor Halley vai dirigir essa última oração. Depois passa a palavra ao pastor Daniel. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, crendo que o teu poder está aqui no nosso meio. Jesus Cristo está aqui, e nós nos colocamos na tua presença, confiado que o Senhor é o Deus que vai fazer a mesma coisa que fez na época dos apóstolos. Tu podes fazer nos dias de hoje. Deus amado, nós nos encontramos frios como teus líderes, Senhor, como pastores. Nós não oramos como deveríamos estar orando, mas nós clamamos a Ti, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos mova. Foi o Senhor quem fez aqueles apóstolos, aqueles discípulos, Senhor, partirem para a oração. Eu creio que o Senhor há de derramar sobre nós, ó Pai querido. O Senhor há de olhar de alguma maneira, ainda que seja com anzol nos queixos, a fazer a tua vontade, a ser exemplo para o teu povo, a orar, a clamar, a crer no sobrenatural, a confiar que o Senhor é o Deus que se manifesta, o Deus que se mostra, o Deus que se aproxima, o Deus que comunga, o Deus que nos ensina, o Deus que nos pega pela mão, o Deus que vai nos levar a águas mais profundas. Nós cremos que o Senhor há de fazer isto, que o Senhor há de fazer isso na nossa igreja, aqui, Senhor, no Recife, em todas as igrejas, ó Pai amado. Nós te clamamos uma visitação especial, uma visitação, Senhor, que comece pela oração, pelo Deus querido. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que pode fazer isso. Não vais fazer isso, ó Deus. Nós clamamos a Ti, nós pedimos, nós buscamos a Ti. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia.